Boa tarde pessoal, nossos telespectadores aí da Web TV L10. Que prazer enorme, que satisfação estarmos aqui mais uma vez para a transmissão do jogo de volta, né, das quartas de final. Hoje Professores versus Guarani. Lembrando que o primeiro jogo foi Guarani 4, Professores 1, né? Então hoje teremos aí esse jogo de volta. O Professores, se quiser levar para pênaltis, tem que ganhar aí com 3 gols de diferença. O Guarani, se perder aí até com 2 gols de diferença, vai já direto para a semifinal. Lembrando que agora são meio-dia e 57 minutos, começaremos hoje a partir das 13 horas. O jogo pode ir para pênaltis, então temos que ter mais tempo. Então daqui a pouco, com certeza, as equipes vão entrar em campo e a gente vai passar para vocês tudo, vocês não vão perder nada aqui na Web TV L10, a TV, né, mostrando a região para o mundo. E aí, como é que você tá? Qual que é a expectativa para esse jogo? Enquanto isso, enquanto não tem o jogo, a bola rolando, e vai conversando com o nosso telespectador. Já pode entrar no chat aí, já pode deixar a sua opinião, o que você espera desse jogo, quem você acha que vai vencer essa partida. Deixa aí sua opinião, coloca aí seu placar e no final a gente faz aqueles comentários para ver quem acertou. Lembrando que após esse jogo de Professores versus Guarani, nós teremos aí o próximo jogo é Lagoa Grande, bro? Pronto, próximo jogo é Salão versus Tigre. É o Salão que perdeu para o Tigre por 4-1 também. Precisa vencer por 3 gols de diferença para poder levar para pênalti. O Tigre pode perder até por 2 gols de diferença, vai passar aí tranquilo para a semifinal. Vamos ficar aí, aguardar as equipes ir para campo e já já a gente volta em definitivo.
Foi. Pronto, pessoal, já agora estamos de volta com as equipes já entrando em campo. De branco, a equipe dos professores, de verde, a equipe do Guarani. Tivemos aí um atraso aí, não sei porquê. Era para ter começado às 13 horas, agora são 13h20. Alguma coisa aconteceu, mas isso não importa. Já estamos aqui prontos, né? Nós aqui da cabine, também as equipes aparentemente também prontas para começar esse jogão de bola aí de Guarani versus professores, professores versus Guarani. Lembrando que o primeiro jogo o Guarani venceu por 4-1. Enquanto não começa, a gente vai dar um boa tarde pro pessoal do chat. Alô, Deivinho, boa tarde, aquele abraço. Alô, Elismar, o jogo tá atrasado, realmente muito atrasado. Newton Lemos dizendo, vamos Guarani. A Lúcia Neves dizendo boa tarde, boa tarde. Richard Cauê, começa nunca, realmente demorou, viu? Olha só, Johnny, esses atrasos devem ser revistos. Nós atletas, se atrasarmos um segundo, já não podemos entrar para jogar. Já os árbitros, eu concordo e tem que rever mesmo. O Johnny, de novo, Gabriel Jesus, boa tarde, Gabriel. Alô, Gisele, boa tarde. O SLA, boa tarde. Pronto, LR dizendo que semana passada o Flamenguinho entrou atrasado e essa semana os árbitros. Já falei aqui que eu não concordo, mas aí cabe a diretoria rever o que está acontecendo, não nós da narração. O Richard Cauê, Calma Moreno, alô, Sidney Souza, dizendo que é uma vergonha. Alô, Jonathan Sobrinho, um abraço, Jonathan. Alô, Johnny, um abraço, pessoal, tá alisando não, tá certo. Pronto, já li todos os comentários aqui, agora vamos observar as imagens, né? Nesse momento aí a câmera passando aí pela equipe do Guarani, né? Ali você observa ali alguns jogadores, tem um ali com a mão no rosto, não dá nem pra saber quem é. A câmera desfilando aí nos jogadores. O Guarani hoje tem 2 mudanças relacionadas ao time titular da semana passada. Não sei se o Lei vai pro gol, se tiver vai 3 mudanças. E na equipe dos professores aparentemente a mesma equipe. Nesse momento, não sei se vocês de casa escutam, né? A gente está ouvindo aqui o hino de Botuporã. Nós temos nossa cerimônia de abertura. Todo jogo tem o hino nacional brasileiro, depois o hino de Botuporã. Lembrando que após esse jogo nós teremos aí o jogão de bola de Salão versus Sport Tigre. O Sport Tigre está na vantagem de 3 gols positivos, venceu por 4-1. E aí a gente agora vai dar mais uma segurada. Assim que a bola rolar, a gente volta com tudo para esse jogo de bola.
Beleza, pessoal, já estamos em definitivo aqui na cabine da Web TV L10 para a transmissão de Professores versus Guarani. Professores versus Guarani, esse é o jogo de volta. O primeiro jogo, a equipe verde do Guarani venceu a equipe branca dos Professores por 4-1. Os Professores, se quiser alguma coisa, precisa vencer por 3 gols de diferença para levar para pênaltis. Já, nosso comentarista Adilson Souza fala com você, já está aqui na nossa cabine para mais uma transmissão de mais um jogo do campeonato, 18º campeonato botuporense de futebol. É a primeira divisão do campeonato de Botuporã. Assim que a bola rolar, Adilson vai lá dar os seus pitacos, vai dizer quem é o favorito, como que ele acha que as equipes estão jogando e como deveria jogar. Juizão posicionado, olhou para o relógio, as equipes aqui ainda dando aquela alongada. Rolou a bola no estádio municipal Oswaldo Rocha. De branco com faixa laranja, Professores. De verde e preto, a equipe do Guarani. Quem tá com a bola é o zagueirão, o Wilson. O Wilson sai jogando com o Vitinho já domina, gira errado. Olha só, rapaz, quase o Luan chega. César Roque, zagueirão, toca para o... virou lateral agora o Johnny Santana. Já tocou aqui para o número 18, o Eduardo. Gosta de fazer gols, Eduardo. Tiro de qualquer jeito o zagueirão César. Olha só o Luan. Chegou ali o Jefferson Negro, que não estava no jogo passado. Hoje tá aí um reforço de peso, mas tem a ausência do esquerdinha. Já o Dilson fala tudo isso para você. Olha só uma bola lá em cima para o jogador Eric Manuel. Segurou, não encostou ninguém. No meio da área tá lá flutuando o Mateuzinho. A bola não chega. Chegou para o Ricardo, que tá ganhando a vaga hoje mais uma vez de... falta já. Uma falta já marcada, Dilson, aí com 49 segundos, 50 segundos, praticamente 1 minuto. Uma falta lá do Johnny, lateral direito, no Eric Manuel. Adilson, boa tarde. Adilson, o que esperar desse jogo, Adilson? Boa tarde, Maílson. Estou aqui ansioso para mais uma partida aqui, né? Partida importante. Um resultado difícil, né, para o time dos Professores tentar reverter. Perdeu de 4-1 na primeira partida. Tem bons reforços hoje de volta, né, para o time titular. E bora para esse jogão aí. Uma falta perigosa, né? Primeiro lance do Guarani. Falta uma lateral, uma falta desnecessária, né, do Johnny. E tem bola na área do Luan aí, viu? Vamos lá, tem falta que favorece a equipe do Guarani. Olha só, o Luan jogou a bola na área, tirou de cabeça lá o zagueirão César Roque. A bola já fica lá em cima com o Nail, saiu tocando com o 21. O Vitinho é o Vitor Gabriel. Chegou o Ricardo, matou a jogada. Falta que favorece a equipe dos Professores. E aí o Du já chega avisando que ele tá de olho em tudo. Do jogo passado eu gostei muito, sempre presente da jogada. Hoje já demonstrou que tá ligado, vai ficar próximo da jogada. Olha só o Lei, tá ganhando oportunidade. No jogo passado ficou no banco, perdeu pro Jefferson. Jefferson carrega, esperou passar, errado, sobrou ainda pro Eric, perdeu de novo. Essa bola seria pro Mateuzinho, Adilson? Com certeza, o Mateuzinho chegando sozinho aqui na cara do gol, sem marcação. E o Jefferson demorou, né? É isso aí, olha só, aí o jogo parece que vai ser eletrizante. Quem tá com ela lá, o zagueirão Coutinho, que no jogo passado fez uma partida impecável. Olha só, o Jefferson toca aqui embaixo para o Mateuzinho, que fez um gol de falta na rodada passada. Segurou, devolveu pro Jefferson, que joga muito. O Lei na marcação, vai chegar esbagaçando lá o Lei. Não ficou com a bola, ficou com o Jefferson, ganhou de Lei, ganhou também do Samuel. Olha só, eita, o Jefferson, não quer brincar não. Olha só, o Mateuzinho vai jogar no segundo pau na cabeça do Eric. Cabeceou pro meio da área, cabeceou errado, tiro de meta que favorece a equipe dos Professores. Adilson, já deu para perceber que o jogador Jefferson vai ser o jogador que vai puxar o jogo e vai ser aquele jogador que vai apanhar até umas horas, né, Adilson? Com certeza, o Jefferson, que é um jogador que gosta muito de conduzir a bola, né, tentar os dribles ali, e já chegou com tudo nessa partida, né? Olha só, o Rian hoje ganhando vaga de lateral direito no lugar do Diego. Olha só, dominou. Quem dominou foi o Jefferson. Mais uma vez, tocou para o Mateuzinho. O Mateuzinho tá com ela. O Luan vai passar no facão. Na marcação do Luan vai chegar o César. Chegou como um raio, uma flecha. Tirou. Olha o Wilson. O Wilson que não estava também, né, Adilson, no jogo passado. Quem você percebe de mudanças, Adilson, nos Professores, Adilson? Um dos Professores hoje tem o Lei, de titular. Tem o Jefferson, né? O Wilson. Na verdade, o Wilson. Tem lá na frente ali tem o Eduardo também, que não jogou titular na outra partida. E o reforço aqui do lateral esquerdo. Olha só que bela bola pro Johnny, jogou no meio da área, que chegou, tira, pegou, que defesaça do goleiro Hernando. Uma jogada muito veloz pelo lado direito, Adilson, e o goleirão teve que trabalhar, Adilson. Mas o jogo tá bonito, hein, mano? As duas equipes arriscando, né? Todo mundo buscando o ataque, olha.
O Eduardo quase conseguiu. Se o Eduardo dá aquela totozinho por cima, cavadinho, o goleirão já teria sido vendido. Mas é isso, o jogo vai ser bom. Olha só, o professor jogou a bola na área, quem subiu, tirou o Maciel, é o M21. Ficou agora com o Johnny, é o D8, o D8, tocou para o A9, o S9. Tocou aqui o Samuel, devolveu para o Sonson. Samuel também é reforço. Jogou, virou lá em cima lá com o Nailson. Nailson que é irmão do Narciso, filho da Marlene. Jogou essa bola na área, que bola perigosa. O César tirou com as costas, sobrou com o Vavá, isolou, vai jogar lá na conjunto habitacional, como disse nosso amigo Nilton Oliveira, que está em campo. Adilson, o jogo começou lá e cá, mas quem teve a melhor chance até o momento são os professores, Adilson. É uma boa oportunidade do Eduardo aí, quase conseguiu abrir o placar. E assim, esse reforço do Samuel aí, o reforço do Samuel, muito bom, porque o Samuel, desde a sua estreia, tem se destacado no time, né, Marcos? Exatamente, Adilson. Nós já estamos com 5 minutos de bola jogada aqui no Estádio Municipal do Rocha. O jogo começou com um atraso até muito significante, né? Deveria ter começado às 13 horas, começou às 13 e alguma coisa. Tomara que isso não prejudique o espetáculo, né, Adilson? Porque esse jogo, apesar de já ter um placar aí um pouco... placar bem, como pode dizer, elástico, né, do Guarani. O jogo é aquele negócio de jogo é jogado, lambaria é pescado, então assim pode acontecer de tudo. Mas o Guarani já demonstrou que veio pro jogo. Olha só, o Mateuzinho quis colocar aqui, fazer uma jogada diferenciada. Olha só o Wilson. O Wilson hoje parece que não tá jogando como no primeiro jogo. Saiu tocando aqui com o Vavá, o carequinho, o Vavá. Tocou no meio para o Vitor Gabriel, perdeu pro M21, Maciel. Segurou e sofreu a falta, Maciel. Adilson. O jogo faltoso no início aí, né? Tá todo mundo ligado, todo mundo concentrado na partida. Já duas faltas perigosas aí na frente da área. Lembrando, Marius, que o lateral direito, o Diego, foi expulso, né, do Guarani, foi expulso no jogo anterior. E o Rian hoje está fazendo essa ala direita aí do Guarani. Que para ele não é novidade. O Rian é um baita jogador, coloca qualquer função que colocar, com certeza corresponde. E tem falta para a equipe do Guarani. Quem está na bola agora é o Jefferson Negro, diretamente aí de Guarani, para poder abrilhantar ainda mais nosso campeonato. Olha só o Jefferson, o treinador falou alguma coisa, olhou para trás, o árbitro está avisando lá, não quer empurra na área. Olha só o Jefferson jogou essa bola na área, o Tarley pegou em 2 tempos. Ô, Adilson, já que a gente citou o nome do Tarley, né, já participou aí pela primeira vez, o jogo passado, Adilson, olha só a bola, olha o Jefferson tá com muita vontade, entrou no meio dos dois, ganhou, na marcação vai vir o Samuel, empurra daqui, empurra dali, o Jefferson protege muito bem, chegou, ganhou, jogou a bola lá no meio para o M21, Maciel, que não dominou bem, vai ficar para trás, já tá sentindo as pernas do Maciel, ficou lá em cima lá com o Nailson tá com ela, será que vai resolver o que o Nailson demorou, pensou, quem chegou no meio foi o 21, Vitor Gabriel, tocou de novo pro Nailson, é pequeno, vai ter um futebol gigante, girou aqui embaixo, o Vavá deixou passar, não deu certo, perdeu mais uma vez, opa, que isso, Jefferson, não, Samuel, devagar, o homem é liso, jogou pro Mateuzinho, colocou na frente, o Vavá deu um empurrão, os caras hoje não tá de brincadeira, colocou na frente mais uma vez, chegou o Wilson na bela cobertura. Adilson, eu ia falar do Tarley, mas deixa eu voltar, agora teve falta, pé alto, respira, Maílson. Adilson, no jogo passado, se eu não estiver enganado, Adilson, né, você pode até me corrigir, acredito que o Tarley falhou, não sei se foi 2 ou foi 3 vezes. E aí esse jogo, Adilson, como é que você acha aí que o treinador, ele mesmo, né, preparou seu psicológico para poder participar dessa partida, sabendo que hoje ou é mato ou é morro, né, ou mata ou morre aí. Fala, Adilson. Mas foi a infelicidade do Tarley no primeiro jogo, né, falhou ele para mim em 2 ocasiões, né. Mas assim, levantar a cabeça, saber que tem mais 90 minutos aí e que a qualidade do time dos professores também, né, vem demonstrando no campeonato todo. O time é muito bom, então tem condições sim de conseguir um resultado positivo aí. Beleza, teve uma falta forte ali do Ricardo, o Ricardão, número 5 do Guarani, ali no Vitor Gabriel. E vamos lá, tem falta, é falta perigosa, tudo pro Sonson, apesar que quem tá na bola é o Wilson. O Sonson tá aqui aberto na ponta esquerda. 8 minutos do primeiro tempo, falta para os professores e por enquanto o jogo tá 0-0, ninguém mexeu no placar. Que isso, rapaz? Olha, eu ia elogiar o Wilson aqui, ia falar que ele pega bem na bola, mas... Você ia falar isso, né? Ainda bem que você não falou, viu? Ainda bem que mais não deu espaço para falar, né? Rapaz, não, o espaço tá aberto lá, mas você poderia falar. Eita, vamos lá, olha só o César, saiu jogando errado. Que isso, César? Encontrei o César na rua e falei, senhor narrador, não vai falar besteira não, foi só jogar errado, já vou criticar, que saída errada foi essa, né, Adilson?
É engraçado que a galera encontra a gente na rua e fica cobrando, né, mas... A gente fala bem se não tá bem, né? mas aqui a gente tem que falar o que é do jogo, né, Na mas... rua nós somos amigos, aqui é comentarista, narrador, como é que eu falo? Técnico de iFoot, de VMix, no mais. Esqueça-nos, aqui a gente é profissional, lá a gente é comum, igual todos. Vamos lá, a bola virou lá em cima para o Nailson, chegou o gigante, o âncora, Nilton Oliveira, tocou para frente, o Johnny, que hoje está fazendo lateral direita. Será que o Johnny está sem condições de jogo ou não veio para o jogo? Tá aí? Então perdeu sua vaga, né? Mexidas aí do técnico Darlington. Eu não tô vendo o Gaek à beira de campo. O que aconteceu com o menino Gaek? O Gaek tá suspenso, viu? Brincadeira, meu. O Gaek hoje faltou, deve estar no serviço aí, viu? Ei, Gaek. Foi de sapo. Vamos lá, pessoal, nós estamos aí com 10 minutos do primeiro tempo. Estádio Municipal Oswaldo Rocha, é Web TV L10, a TV, né, que mostra a região para o mundo. A gente procura mostrar o melhor do futebol de Botuporã. A gente sempre pede para vocês dar aquele feedback, como que tá a imagem, como que tá o áudio, como que tá tudo, né? Onde que a gente tá errando, onde tá acertando. O pessoal às vezes cobra algumas coisas que aí a gente não tem como nem considerar, né? O pessoal falou, mas tá narrando muito gol de tal time. Se o time fez mais gols, eu tenho que narrar os gols que foram feitos, né? Isso não quer dizer que eu tô puxando para um lado ou para o outro. E que se eu tivesse puxando também não mudaria nada, até porque eu não tô em campo, né, gente? Nós somos seres humanos. Vamos dar uma olhadinha no chat. E Adilson, tem alguma mensagem que você quer dar uma passada, quer dar uma lida, quer observar alguma coisa? Só cuidado com aquelas piadinhas, viu, Adilson? 172 pessoas curtindo essa transmissão, mas tem uma galera boa aqui já mandando mensagem aqui, cobrando a questão do atraso do jogo. E daqui a pouco a gente vai passar e falar os nomes, né? A Lúcia Neves, a Márcia, nossos professores, a Lúcia pro Guarani, Laiane e Roberto. Olha só, o Wilson jogou essa bola na área, bola perigosa. O César cabeceou sem querer, quase fez contra, Adilson. Prossiga, Adilson. Tem o Felipe Francisco e o João Pedro, a galera tá tudo curtindo. O João Pedro é Guarani também. Felipe Francisco, que nome bonito, né, Adilson? Dois nomes fortes, né? O Francisco é aquele nome mais moda raiz antiga, né? E o Felipe é aquele nome moderno, atual, Adilson, né? Quero sim. Vamos lá, quem tá com a bola lá é o Guarani, é o Mateuzinho. O Mateuzinho é o piabinha desse time. Jogou lá no meio da área, o Gerson raspou, vai sobrar com o Ricardão. Não bateu, Ricardão. Olha só, o M21 recuou a bola. O Ricardão poderia dar um chute de peito para essa bola, Adilson? O Ricardo gosta de... Ele não é um jogador de muita finalização, ele sempre gosta de achar um passe melhor, né? Mas tá bem. Vamos lá, a bola foi girada. O Johnny Santana jogou na frente. Chegou lá o Nilton Oliveira. Quem tá com ele? O Eric já deu uma meia lua no Johnny. Colocou na frente. Será que o Eric chega? Não chega? Chegou. Na marcação continua o Johnny ali mordendo até o final. Olha só o Luan. É o L10. Colocou na frente. É o cabeça pensante. Chegou ali. O César Roque deu um carrinho. Tocou no pé do Luan. É tiro de meta que favorece a equipe dos professores. Olha aí, Adilson, o Decker dando um abraço aí pra gente aqui da Web TV, Adilson. Tá aí deixando um abraço pro Deca, que no domingo passado estava acompanhando com a gente aqui também, a transmissão. Olha lá, quem tá com a bola aí em cima agora é o 18, Eduardo, é o Carlos Eduardo, filho do nosso amigo Bó, lá da Lagoa de Pedra. Alô, Bó, alô, Lagoa de Pedra. E lembrando aqui, pessoal, aquele alô especial, nosso amigo, o Cido Matos, é o pedreiro da galera, né? Você que tá precisando de trampo aí, é um trabalho de pedreiro de primeira qualidade, procure o Cido Matos. Mandou um alô muito especial também para Mercevidos, Mercados Mercevidos, nosso amigo Robson, né? Nós temos lá o pessoal que trabalha lá, não tô recordando agora o nome. Aí aqui na cabine que puder me ajudar. Mandar um alô especial disso. Essa semana eu estive lá comprando algumas... Edmilson o Edmilson joga no Santa Clara. Isso. Mas tem aquela moça que trabalha no caixa, que eu esqueci o nome dela, não sei se é Maria. Depois alguém me corrige se foi isso mesmo. Aquele alô falou que não perde uma partida, que lá é 3 celulares ligados ao mesmo tempo. Então aquele abraço, Mercevidros, alô Robson, toda a sua família, a moça lá do caixa, acredito que é a Maria, né? Quando não tá lá no caixa do mercado, falou que assiste lá na comunidade, na sua casa. Alô Edmilson, todo mundo aí, aquele abraço, viu? Muito bom saber que temos com você com nós. Olha só o César querendo fazer mais um, igual semana passada, Adilson. César tá
engraçadinho, hein? Ele não é Ave Maria, mas tá cheio de graça. Olha só, o Johnny Santana mandou pro Carlos Eduardo, posição normal. Será que ele corre mais que o César? Segurou, esperou, jogou lá pro Vitor Gabriel. Chegou lá o Coutinho, que não brinca em serviço. Tirou, não tirou muito bem, mas tá bom. Agora faltou o lateral direito aqui, que seria o Rian. Ficou com o Lei com suas manguitas de onça. Girou lá em cima para o Nailson. Nailson vai ser marcado agora pelo gigante Newton. É o pequeno gigante, o Davi Golias. Essa bola é perigosa na cabeça do Vitor, não. Quem deu aquela raspadinha de leves foi somente o Rian, e a bola é lateral para os professores. Isso, o Edmilson falou que o nome é Suzy, e Suzy que é a esposa do Paulo, não é isso, mas Pronto, era mesmo. Um abraço, Suzy, obrigado aí pela companhia, pela audiência. A Suzy, gente boa demais. Aquele abraço. E vamos lá. Quem tá com a bola é o Wilson. Wilson perdeu. Olha só, o Eric viu bonito aqui o Ipiabinha. O Mateuzinho, ele corre muito na marcação. Chegou o Samuel, brecou o Samuel, se machucou sozinho e ficou caído ali. Eu acho que é joelho, Adilson. O Eric segurou, joga a bola pra fora. Vamos fazer o fair play nas mãos do Tarley. Joga a bola pra fora. Machucou ali, não sei se foi joelho. Ele deu um break ali, Adilson. Aquele break que eu acho que o joelho dobra, eu não sei o que foi. Mas com certeza não é coisa, não é brincadeira, porque ele não ia cair à toa, Adilson. isso. Mas eu creio que não deve ter sido por causa da chuteira, né? No jogo passado tinha muitos jogadores escorregando em campo e correndo o risco de ter esse tipo de contusão. Mas tomara que ele volte pro jogo. Adilson, lendo aqui um pouquinho o chat, eu tô sentindo falta. Não sei, será que ele tá ali no banco ou ele não veio hoje? O Ian Pablo. O Ian Pablo, que jogou de lateral esquerdo no jogo passado, não tá no jogo. Mandou um salve pra gente. Alô, Ian, dá um feedback. Tá aí no banco escondidinho ou algum motivo de não ter vindo pro estádio hoje? Beleza, vamos observar o que está acontecendo lá com o jogador Samuel, que deu um break, caiu sozinho. A equipe acabou que não jogou a bola para fora, mas aí o Tarley pegou, jogou para fora. Aparentemente se machucou. Jogador experiente, né, Adilson? Isso aí, 195 mais curtindo, 195 pessoas curtindo a transmissão. Que bom, hein? Que maravilha. A gente precisa demais, a gente precisa, já chegamos aqui em uma época a 600 pessoas. Levanta a garrafa por gentileza aqui, pessoal. Lembrando a galera, Maílson, que além de assistir, curta. Porque quando você curte o vídeo, ele fica lá no topo, né? Os mais indicados para a galera estar acompanhando a nossa página, as nossas transmissões. É isso, já se levantou e a bola já tá rolando, o jogo é frenético. Alô especial, meu amigo Alcione. Alô, Alcione. Ele é da comunidade do Tigre, é um dos âncoras aí da equipe do Santa Clara. Com certeza, Santa Clara se preparando aí para o jogo do dia 8 da semifinal da Série B. Santa Clara querendo aí o seu lugar na Série A. E o Samuel ficou caído, Adilson. Será que não vai ter jeito de jogar? Quem é que vai entrar? Será que o Cirlei já vai vir pro jogo? Daqui a pouco a Adilson fala. Quem tá com a bola lá em cima é o Jefferson. Tocou atrás pro Nilton. Adilson, já responde minha pergunta. Quem você colocaria no lugar do Samuel, Adilson? Maílson só se ele pode inverter o Johnny de posição, né? Colocar o outro Johnny? O outro Johnny lateral direito, inverter a posição aqui, né? Mas ele tem outras opções ali também. O Cirlei faz essa posição, né? Lateral esquerdo. Bora ver o que aquele treinador dado tem para manter aí a qualidade da equipe. Momentaneamente, quem desceu para a lateral esquerda foi o Nailson. Vamos lá, quem tá com a bola é o Vavá, tocou pro seu irmão Sonson. Dois irmãos bons de bola e gente boa, os dois, viu? Jogando bola, os bichos é estressado, mas saiu do campo, os dois cabas gente boa. Carequinha, Vavá mesmo, amigo particular da gente aí. Olha só, o Vitor Gabriel tá uma briga interessante com o Maciel. O Rian já tá. O Rian, que é jogador aí dos professores, esse ano atuando pelo Guarani, Adilson, com certeza tem aquele. Como é que se diz? Tem uma rivalidade, né? Quando os caras dos professores devem olhar e falar assim: ah, seu danado, eu te pego. Olha só o Lei, deu uma fita de corpo no Ricardo. Jogou pro Eduardo, ganhou do Nilton e também do César. Colocou na frente. Chegou quem? O pitbullzinho Coutinho.
Coutinho sai jogando com o Jefferson, que até o momento já mudou de lado do campo. O Jefferson estava apanhando demais do lado aqui. Segurou a bola o Jefferson no campo de defesa da equipe do Guarani. Tocou mais atrás ainda para o Ricardo, que é volante de raiz. Tocou agora para o Eric no campo de ataque. Devolveu para o Luan. O Luan segurou, tocou para o Eric. O Eric esperou passar, passou o Jefferson, forçou a jogada. Quem chegou foi o Johnny Santana. Tocou no meio de campo para o Carequinha Vavá. Vavá girou aqui embaixo no campo de defesa ainda dos professores. No lateral esquerdo, o Nailson, momentaneamente lateral. Tocou para o Sonson devolveu para o Nailson com a 10, fazendo a sua função de lateral, ajudando aí o jogador que saiu machucado. Tocou para o Wilson, número 5, zagueiro, devolveu para o César. Quase um piabinha chegava. Esse Mateuzinho é muito liso. Quem toca a bola agora carregando é ele, Nailson, tocou para o Vitor Gabriel, vai fazer um 2 com o Sonson, bela jogada, se coloca na frente, jogada esquerda perigosa, colocou na frente, chegou o Coutinho, tirou as pernas, jogou no meio da área, gente, quase, chegava ali no meio da área o Carlos Eduardo, mas estava alguém na cobertura, é só tiro de meta, Dilson. Mas isso eu estou gostando da movimentação do Carlos Eduardo, viu? Interessante, um centroavante de presença de área, ele é tipo o Rony, né, do Palmeiras, está em todo lance. Maílson, será que o Samuel acho que vai voltar, viu? Bom, é bom de voltar, é um bom jogador, muda muito. É isso mesmo, Adilson. O Ian Pablo tá fazendo aí suas funções, trabalhando. O tempo urge, né, Ian? Como é que é? Carrinho parado no vento picolé, é um negócio assim. Olha só, o Eric, tá certo. Puxou, foi bem, não tem ninguém na área, segurou, tocou pro Mateuzinho de esquerda, bateu, rasga ali no meio, travou ele em cima da hora o Wilson. Olha o Nilton que adora fazer gols. Jogou no meio errado. O Nilton não tá bem hoje. O Nilton já errou uma bola lá na hora que saiu aquele contra-ataque, não ganhou na corrida e agora saiu jogando errado. Olha só o Lei, perdeu, jogou errado. Maciel bateu de fora da área nos pés do Wilson. Brigou, tomou entre as pernas, jogou de novo. Ixi. Tá, eu não sei se é porque tá com o placar, digamos, tranquilo. Às vezes tá tendo umas jogadinhas assim, como é que eu cheio posso... de efeito, né? Na verdade, defeito, né? Porque não tá dando certo, viu? Ei, pessoal, vocês de casa aí, a gente agradece demais a audiência de vocês, né? A gente saber que você está aí, nos motiva a tentar melhorar cada vez. E de vez em quando a gente solta aqui umas piadinhas, umas brincadeiras, justamente para deixar esse clima um pouquinho mais, menos... como é que eu posso dizer, menos sério, né? Porque lá dentro de campo o negócio é sério, aqui também é, mas a gente tem que também brincar, até porque a vida tá aí, tem que ser vivida da melhor forma possível. Olha só, o Vavá tocou lá em cima agora, o Nailson já voltou pro seu lado, jogou aqui para o Vitor Gabriel, 21, segurou o Vitor Gabriel, vai, tá bom, já você fala, segurou, pode falar, Dilson. O Vitinho que tá com moral, a galera tá postando aqui no gol do Vitinho nessa partida, viu, Márcio? Olha só a bola perigosa, cabeceou pro meio ali, o Ian vai ficar, ou melhor, Rian, olha só, chutou. Semana passada eu tava chamando o Ian de Rian, e agora eu tô chamando o Rian de Ian. Aí lascou, rapaz. Mas eu acho que isso não vai dar pro Samuel, não. O Samuel vai sair e vai entrar um cara que entrou no outro jogo, tava ganhando a partida, né? Eu entendo exatamente, o Gilmar. Jogou demais pra mim, o Gilmar. Faz uma pena, né? O Samuel não pôde vir no jogo passado, hoje veio e acabou aí pisando em falso. Aparentemente foi joelho. E aí, uma perca, né? Olha só o Jefferson na marcação dele, o Vavá. Você percebe, Adilson, que os jogadores... tá muito diferente o estilo de marcação esse jogo pro jogo passado. O jogo passado deixou correr solto, tomou alguns gols. Hoje pegou a bola, já tem alguém ali mordendo. Quando não ganha na bola, faz a falta para a jogada. Isso, e é o correto, né? Mas para você marcar um time com muita qualidade, igual esse time do Guarani, que ainda mais fez uma primeira partida muito boa, então você tem que chegar próximo, duro nas jogadas, né? Não pode dar espaço. 22 minutos do primeiro tempo no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Guarani está com 0, Professores com 0. Persistindo esse placar, o Guarani vai ser o primeiro semifinalista do 18º Campeonato Botuporense de Futebol da primeira divisão. Lembrando que os que passarem hoje e os que passarem amanhã se enfrentarão. É semana que vem? Semana que vem, no sábado ou no domingo? Dia 8 é sábado ou domingo? Confere pra mim na... Oi? Então, no dia 8 vai ser a semifinal da Série B e no dia 9 a semifinal da Série A. No outro final de semana o jogo de volta, apesar que a Série B não tem jogo de volta. Série B, semana que vem, dia 8 é a semifinal, no dia 15 já é final. E a final da Série A é dia 21, é 22. É por aí. Viu, pessoal? Tudo que eu tô falando aqui a gente tá falando por cima, nada
oficial. Olha só essa bola, quem cabeceou primeiro foi o Luan. O Luan vai brigar com o Nailson. Nailson protegeu bem, Nailson voltou para lateral, Nailson, coitado do Nailson, vai ter que se lascar na lateral. Saiu jogando lá o Wilson, tocou para o Lei. O Lei do Escambuim. Tocou no meio para o Sonson. Sonson esperou passar, viu lá em cima o Vitinho. Que bela bola. Bola com muito efeito, rapaz. Eu gosto de jogador que tem essa visão. Olha só, o Johnny Santana segurou, esperou. Tocou para o Gilmar. Gilmar devolveu para o Johnny. O Johnny está com ela, vai tocar no meio para o Carequinha. Vavá. Passou aqui o lateral esquerdo, Nailson, que gosta de apoiar. Jogou para o Sonson sozinho. Poderia dominar no peito, mas a gente estava impedido, né, Adilson? O bandeirinha sinalizou o impedimento ali, mas se não tivesse, tinha que dominar no peito, né? Ele tentou ajeitar pro meio da área. Maílson, tem a galera aqui boa, o Elismar tá apostando um empate nessa partida. Bem provável. Adilson, fechamos em 200 de bola assistindo a gente, isso, não é isso? 200 pessoas. Tem o NS01, falou que esse horário é meio complicado, né? É difícil. Olha só, o Gerson colocou na frente, o Lei tá vindo atrás com uma carreta, mas desistiu de fazer o que ele aparentemente ia fazer. E a bola fica nas mãos do goleirão Tarley. Até o momento o Tarley não foi solicitado, não foi acionado, né, Adilson? Tá ali ligado, porém, semana passada, nesse momento, ele já teria feito algumas defesas, aquela que ele defendeu em 2 tempos, que você até comentou, e lá na frente ele foi lá e tomou aquele gol do César. Hoje ele tá, por enquanto, tranquilo. O Hernando já fez uma defesa difícil. Olha só, o Jefferson bateu de fora da área! Que chutaço do Jefferson, quando eu dizia que a bola não tinha sido acionada. Olha só, o Luan tocou pro Jefferson, chamou para a perna esquerda, ninguém esperava. E olha só que chutaço, passou muito perto, Adilson. O Vavá demorou demais de fazer a proteção ali, né? Deixou espaço pro Jefferson, que é um jogador que pega muito bem na bola naquela posição ali. Edmilson Oliveira perguntando se a Série B é somente um jogo. Pelo que eu sei, somente um jogo, viu? A semifinal da Série B é só um jogo. Ganhou, tá na final e já automaticamente Série A. Perdeu, tá fora e ano que vem Série B. Deixando um abração pro Rodrigo Oliveira, tá na live, e o Alexandro. Um X e Alexandre, isso aí. Olha só, jogou pro Mateuzinho, na marcação dele no Nailson. O Luan tentou dar uma finta no Sonson, não conseguiu, ficou com o Lei. Não, mas aí pode responder, ele que não tem sorteio. Já vem um regulamento, já é feito antes de começar o campeonato. Cada time já sabe quem ganha, quem pega e por aí vai. Vamos lá, quem tá com a bola agora é o Dione Santana. Até o momento, Adilson, fora esse chute do Jefferson, os professores suportando muito bem, né? Um jogo completamente diferente do jogo passado, Adilson, você concorda? Com a entrada desses jogadores no setor defensivo, ele traz mais confiança pro time, né, mais? Porque ele sabe que fizeram muita falta no outro jogo, e esse Wilson é muito bom zagueiro, né, mais? Assim, não foi ainda solicitado também, não. Não foi, não sei se é solicitado que é a palavra. Mas ele já bloqueou uns 2 chutes do Guarani da área, né? Então, isso traz uma segurança para o time. E para os professores, Adilson, mesmo que não consiga se classificar, para sair com honra, tem que ganhar com o placar aí, nem que seja minúsculo, ou empatar. Por perder, aí ficaria meio feio. Com certeza. E com a entrada do Gilmar, ele não entendi. Tempo técnico. A bola tá em jogo, você pede um tempo técnico. Será que ele primeiro deu falta do Eric? Para completar aqui, mas o Gilmar entrou como atacante, então os professores estavam jogando com 3 atacantes. Na verdade, o Nailson voltou para a lateral, né, Adilson? Isso, o Gilmar tá mais na frente ali com o Eduardo e o Sonson. Não, para deixar claro para o Edmilson aqui, para o Edmilson não, foi o Elismar. O Elismar é o seguinte, o vencedor de Guarani e Professores vai pegar o vencedor de Vila Real e Tigre. Flamenguinho. Vila Real e Flamenguinho, né? A gente confunde. São muitos confrontos, a gente confunde. Então, e o confronto entre Salão e Lagoa Grande pega o vencedor de Morro do Giral ou Tigre. Salão e Tigre. E tem Lagoa Grande e Morro do Giral. Exatamente. Agora os times se hidratando, né? Merecem, precisam, né? Agora são 13 horas e 55 minutos. Olha o Gandula ali abrindo a boca, tá com sono, coitado. Tá? Eu também sol desse. Deveria ficar quietinho, fica pra lá e pra cá chutando a bola. Nós estamos com 27 minutos
do primeiro tempo. Então aí tem muita bola para rolar, dá tempo aí o Guarani ganhar, dá tempo os professores tirar o placar negativo, o saldo negativo que está. Tem muita coisa pode acontecer. A primeira coisa que já aconteceu foi o Samuel, infelizmente, se machucar sozinho e a entrada do Gilmar. O Gilmar que é lá da Gameleira, mas está aí reforçando a equipe dos professores. Ajuda muito essa equipe. O Gilmar, o Sonson, o Vavá já jogam nessa equipe há muito tempo. Os professores, Adilson, que gostam de buscar reforços em Macaúbas, não é isso? Isso, eu acho que o Sonson e o Vavá contribuem muito para isso. Ó, Né? Sonson, Vavá, Gilmar são da Gameleira, né, em Macaúbas, e o Samuel e o Wilson são de Macaúbas. Então é só aí, são 5 jogadores de Macaúbas. Mas alguns deles, digamos que são... mas o Johnny reside em Botuporã. Capão também faz parte lá da região de Macaúbas. É a mesma mistura Macaúbas com Botuporã. Vamos lá. Quem tá com a bola é o Nilton Oliveira, toma um chute pra frente, o Gilmar cabeceou, vai ficar lá com o Vitinho na marcação dele, o Ricardo não brinca em serviço, falta do Ricardo no Vitinho, igual eu digo, fora de campo, Adilson, amizade, dentro de campo, esquece. Isso aí, pro Ricardo foi bom essa troca de posição. Olha só, o Vavá jogou na área, o Sonson desviou. Não é isso? O Ricardo, que foi banco no outro jogo, né? Não entrou como titular. Com essa mudança do Rian para lateral direito, o Ricardo ganhou a oportunidade de estar ali presente no time principal. Que é um bom jogador, né, mas... Pronto. Mandando um alô especial, nosso telespectador diferenciado, poderia estar em campo, mas está em casa, o Diego Guedes, com certeza está lá doido para jogar. Ele que é o filho do nosso amigo Gu. Ele foi expulso. Um alô especial, meu amigo Maicon Cardoso e também o Eugênio Amaral na torcida ali na arquibancada, torcendo pelo Guarani. Quero mandar um alô especial aqui também, o Anderson San. O Anderson San, que é um dos cantores da nossa cidade, né? Juntamente comigo, com a Dilson, tem muita gente que canta. O Anderson, olha só essa bola do Rian, é bola boa. Quem subiu, sobrou pro Mateuzinho. O Jefferson não acreditou, rapaz. Alô, Anderson, a pergunta que você me fez, vou responder no ar. Eu também acredito nisso. Desde o jogo passado, tá fazendo muita falta. Não tá sendo aquele cara que foi no jogo no ano passado. Tudo normal. Não tá sendo aquele... Olha só que bela bola pro Gilmar. Adilson, a pergunta do Anderson. Maílson, hoje o Luan, o 10, está sumido, não acha? Acho, desde o jogo passado. Isso, boa observação do Anderson. O Luan está sumido na partida, assim como foi no primeiro jogo, né, Márcio? Nós até cobramos falar aqui. do Luan, ele deu essas belas giradas de bola aqui para mostrar que ele ouviu. Adilson, já se conclui que pode ser jogada perigosa. Olha só, o Rian jogou lá no segundo pau, vai ficar com ele. O Luan, ele pode se redimir. Olha só, o Eric pode ser um golaço! Que jogada e que defesa do Darley. Hoje ele tá ligado. Olha só, girou lindamente o Rian. O Luan somente com toque, ajeita pro Eric, dá um bonezinho no César Roque e um voleio. Tarley ligado, Adilson. Bela defesa do Tarley, tirando o que seria uma pintura do Eric, né? Ele joga no canto oposto. Que maravilha. Vamos enaltecer o Darley. E o escanteio já foi cobrado na área. Quem chegou aqui com o Sonson. Pode ter contra-ataque. Ficou com o M21. Maciel chamou na perna esquerda. Bateu de fora da área. Pegou no Vavá. Devolveu para o Ricardo. Ricardo segurou. Devolveu para o M21. Tocou no meio para o Jefferson. Ele consegue espaço. Falta! Essa é falta perigosa. Muito, mas muito próxima da área. Confesso que eu também achei. Deixa eu observar a falta. Se você vê aquela jogada, diz que você vai no joelho do jogador e ele dobra para frente, ou seja, a perna de apoio, ele perde. Você observa que o Lei está reclamando ali com a arbitragem, mas assim, eu achei que houve sim o toque. Claro que tem um pouco da valorização do Jefferson, né, mas é normal. Só que foi falta o lance. E assim, tem que tomar muito cuidado com essa bola parada aí, que o Luan, que está sumido na bola parada. Adilson, observando, o Jefferson está sendo caçado desde o primeiro minuto, né? Agora sofreu essa falta. Acho que foi falta. Foi falta sim. Eles vão reclamar que faz parte do futebol. Um reclama, o outro elogia. E eu vou te fazer aquela pergunta, Adilson. É verdade, você fala. Aquela pergunta, quem vai bater? Mateuzinho, Jefferson ou Luan? Olha, ali... Se você fosse o treinador, você tinha que escolher um. Você escolheria quem? Eu creio que vai ser Luan nessa jogada. Mateuzinho está segurando a bola. Que inclusive fez o gol no outro jogo, né? Ô Maílson, o Emanuel Rocha Nery, que é conhecidíssimo, né? Sim. Falou que futuramente vai ser o doutor dos atletas. Com certeza. Se o Eric acerta esse gol, era o gol Puskas, concorrente, viu?
como tem gravação, e poderia ser enviado sim. Mas seria uma pintura, rapaz. Você tá maluco. Porque eles aceitam gol do futebol amador também. Aceitam? Com certeza. Então nós vamos programar uma jogada aí. Mas realmente foi uma... Assim, Adilson, eu jurava... É porque ele não... Você pode observar, diz que ele não pega bem na bola, que a bola vai, tipo, girando ao contrário. Se ele pega aquela bola rasante, ele, Isso, é porque o lance ele é difícil concluir, né? Você dá um chapéuzinho em sequência pra pegar de primeira, complica. Mas, assim, eu quero enaltecer a defesaça do Tarley, viu? E, ó, eu quero te dizer uma coisa. Eu perguntei quem bate, Mateuzinho, Luan ou Jefferson. O Jefferson já não bate, que tá saindo ali. Foi atendido, tem que sair de campo. Vai ficar Luan, Mateuzinho e Coutinho. Ó, o Coutinho. Será que o Coutinho vai dar uma de Davi Luiz? Um de Léo Pereira? Será, Tô rapaz? achando que Coutinho só tá fazendo cena ali, viu? Acho que quem vai cobrar é Luan. Eu também acho. Pronto, pessoal. Independente de quem vai cobrar, só sei que é uma falta perigosíssima. Chance claríssima de gol. E vamos lá, quem tá posicionado é ele. Coutinho olhando ali todos os... Onde tem aquelas beiradas, rapaz. Ah, mas isso não alcança essa bola. Olha só quem tá na bola, não sei, tem 3. Vamos ver quem vai bater. Olha só, o Coutinho já saiu dela, o Mateuzinho ficou, bateu, tira a zaga. Vai ficar com o Maciel. Isolou. Faltou calma pro Maciel agora. O time todo ele isolou, jogou a bola lá na antiga marcenaria do Manuel. Adilson. Isso, a cobrança foi muito em cima da barreira bem armada, né? E conseguiu cortar essa jogada. Boa para os professores, porque... Errou o César, ficou com o Luan, tocou aqui embaixo pro Eric, pode fazer o seu, olha o gol! Gol! Na marca dos 35 minutos do primeiro tempo, é o zagueiro com o goleiro, saiu, errou o César Roque, ganhou o Luan, colocou na frente, deu assistência para o Eric, que chegou e só empurrou para a rede, e o placar mostra, Adilson, Professores tem 0 e o Guarani tem 1, Adilson. É, Maílson, assim como foi na primeira partida, mais uma bobeada do setor defensivo, o Luan, que estava sumidaço no jogo, roubou a bola, deu o passe para ele, né? Alô, Anderson San, Luan ouviu a gente, rapaz. E o Eric, Adilson, ficou aí uns... Eu ia falar sobre isso. Fala aí, Adilson. Quando você tem um centroavante... Nailson pegou ali firme agora o Matheus. Pode falar, vai tomar amarelo, Nailson. Com certeza. Ô, Maílson, quando você tem um centroavante na qualidade do Eric, é isso aí, na fase decisiva, ele aparece, faz gol no primeiro jogo, já abre o placar nessa partida, então... A diferença de você ter um jogador ali na frente que sabe fazer gols, né? Exatamente. E é o seguinte, o Eric vinha aí de um jejum de gols há muito tempo. É igual eu sempre falo, pessoal, você de casa fica ouvindo assim, sem saber entender como que a gente sabe tudo isso. Botaporã é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, a gente treina junto nos campos aí da cidade, faz torneios, então a gente conhece. E ele estava no jejum. Semana passada ele fez um gol aí, meio que sem querer, que eu nem sei se foi gol dele, mas foi acreditado para ele. Mas hoje ele foi lá e fez o dele e o Luan deu sua assistência. O Luan que no ano passado, Adilson, foi um dos melhores assistentes aí do campeonato. E esse ano estava aí em jejum também. Então hoje já dá sua assistência, o Eric faz um gol. Será que está voltando a fase boa desses dois, Adilson? Esses jogadores que são decisivos sempre aparecem nesses jogos grandes. O Luan, o ano passado, né? O título do Guarani, jogou muito na fase final. Na final apareceu pra caramba. Foi eleito craque de partidas várias vezes, né? Então, são jogadores que você não pode deixar solto em campo, porque sempre aparece com um bom passe ou uma bela finalização. Beleza, Adilson, vamos lá, e tem falta, foi falta forte aqui, feita do Nailson no Mateuzinho. Mateuzinho não saiu de campo, tomou amarelo. O Nailson, você anotou, a Broca? Olha só, o Rian lançou pro Gerson, se pingar ela vai sair, saiu. Só tiro de meta que favorece a equipe. Só tiro de meta que favorece a equipe dos professores. Quem que o Anderson tá falando? É um alô especial, nossa amiga Arlete Jesus, é irmã da Arlete Jesus, é irmã da Darlete e da Daiane. O pessoal lá da Malhadinha, né? Pessoal, uma delas aí, eu sei que é namorida, né? Do nosso goleiro ali, o Hernando do Guarani. Namorida, aquele namoro que você namora pra casar. Ou casa morre, né? Porque o pessoal é assim. Casou, bota pra correr. Olha só, o Lei perdeu mais um no meio, ficou com o Maciel. Ganhou o Jefferson do Lei. Tá todo mundo caindo. O Eric passou, deu assistência. Impedido. Impedido. Era lá em cima, então chutava no gol. 37 minutos do primeiro tempo.
Olha só, a bola já tá rolando, ficou lá com o Coutinho na marcação dele, o Sonson. Coutinho é aquele jogador inteligente, Adilson, que não brinca em serviço, joga pra fora. Semana passada, 208, Adilson. Isso, já tem um pico de 220 pessoas ali já, viu? Vamos aí. Eu tô falando eu tava falando copo de café pensando que eu tava com o microfone. Olha só, o Luan vai passar no facão, jogou pra ele. O Thalei saiu, o Luan colocou na frente, o Thalei saiu com força. Quem que marcou? Alguém apitou, que todo mundo ficou olhando pro juiz, olhou pro bandeira e tá seguindo. O Luan ficou caído lá, mas vai se levantar. O Luan, olha só, a bola vai quicar na área, vai ficar com o Hernando. A bola já tava fora, não é isso? Não, deu escanteio. Na verdade, o juiz ali ficou em dúvida. Não foi nada, né? Vamos rever esse lance, Adilson, que eu não entendi. Não foi nada, não foi normal. Ó, o Luan vai passar vindo de trás, não tem impedimento, olha só, bem de trás, colocou na frente, dá um totozinho na bola, o Thalei chega, ficou caído, nada demais. Não entendi porque ficaram reclamando ali. Tô achando que o Thalei estava reclamando com o seu time, né, que não conseguiu dar o bote no meio de campo e deixou o Luan vir ali. Se ali é o Mateuzinho, que tem um pouco mais de velocidade que o Luan, poderia sair mais um gol ali. Eu ia falar sobre isso. Mas alguém falou no chat aí que se o Wilson está na outra partida, talvez os professores não teriam tomado esse tempo de gol. Mas assim, os professores continuam errando, mesmo com a presença do Wilson. Tá errando demais, né, mas sempre, olha só a bola dos professores na área! Quase o Gilmar faz o gol. Na marcação do Gilmar era o Newton. Eu não sei quem foi que falhou, mas assim, o Gilmar chegou muito tranquilo. Vamos ver o replay, olha só. O Sonson jogou na área, o Gilmar quase. Se ele acerta o cabeceio de testa, ele poderia ter feito. O Gilmar, que mesmo pequenininho ali, ele ganhou do Newton Oliveira, né? Na bola de cabeça. O pessoal tá pegando no pé do treinador Darlington. Olha só a bola no meio, o Vitinho chegou, deu um tranco ali no Jefferson. Mais uma falta, o pessoal tá fazendo aquele rodízio de falta no Jefferson? Com certeza, mas assim, o cara não tá pegando o pé do Darlington, não, tá falando coitado do Darlington. Mas eu digo porque chamou de boneca. Os caras estão entregando a paçoca, ele tá cobrando é isso, né? Sonson tomou a bola da mão do juiz e peitou o juiz juizão botou a mão no bolso, mas não deu o cartão. Tá complicado, olha só, colocou a mão, já meteu o empurrão, amarelo pro Vavá. Rapaz, esse jogo promete, viu? O que aconteceu ali foi o seguinte, Adilson, o juiz, para falar com o Vavá, toca no Vavá, o Vavá não gosta, tira a mão, o juiz não dá cartão. Eu acho que eu já até comentei, tem que conversar sem tocar. Isso, já era. O árbitro não, você sabe que o árbitro nem tocava em campo. Exatamente, e ele já mostrou. E continua conversando os dois. E vamos lá, e a bola tá rolando 40 minutos do primeiro tempo, o Professores tem 0, Guarani tem 1, com esse placar o Professores no agregado tá indo a 5-1. Olha só, o César, que semana passada fez um gol mais ou menos ali. Agora, hoje ele errou, tá se achando amostradinho. Pegou em quem? Tava muito próximo da jogada o Eduardo. O Du tá marcando tudo certo, Adilson. Hoje eu não vejo nada para dizer que foi isso, tá tranquilo, eu acho. Completar a questão que eu falei que o juiz, o árbitro é intocável, tem árbitro que não gosta que o jogador pega nele, né? Então, por isso que ele deu o cartão. César já virou lá em cima pro Ricardo. O Ricardo tá com ela. Vai alçar na área para quem? Vai passar no segundo papo. O Mateuzinho sozinho. Olha o gol! Gol! Na marca dos 42 minutos do primeiro tempo. Olha só, a bola fica pro Ricardo. O Ricardo joga na área, ninguém toca. A bola aqui com o Mateuzinho sozinho faz muito, mas muito fácil, tranquilo e sereno. E o placar mostra, Guarani tem 2, o Professores tem 0, Adilson. Mas isso pra mim foi um mau posicionamento do Nailson aqui, viu, nessa jogada. Bola no lado do lateral esquerdo, sem cobertura nenhuma. Sobrou pro Mateuzinho fazer 2-0. O Mateuzinho que fez um gol com a perna direita, que não é a boa. Eu jurava que ele ia dominar e chapar com a esquerda. Adilson, vamos lá. Primeiro tempo, Adilson, 2-0. Primeiro tempo, Adilson, 2-0 o Guarani. Olha lá, quem toca a bola agora é o Wilson, número 5, segura a bola aqui na zaga, o Eric chegou, brigou com ele, ganhou falta do Eric no Wilson. Adilson, a pergunta é, o primeiro tempo, Guarani 2, Professores 0, você vê aí alguma força ainda nessa equipe aí dos professores aparentemente abatida em campo, para conseguir fazer aí, no mínimo, 5 gols?
falta do Maciel no Vitinho, esses dois desde o jogo passado se pegam. Você vê alguma força, alguma que consiga o professor para diminuir aqueles 5 gols, é isso? É muito difícil, né? Ô, Maílson, a gente tinha destacado a entrada do Wilson para reforçar a zaga, tudo. No outro jogo, todo mundo reclamou do goleiro, mas nesse a defesa está, infelizmente, mais. Verdade. Tá falhando demais, entregou 2 gols pro Guarani ali. E isso dificulta demais. Dificulta, vai ficando mais difícil você conseguir. Olha aí o Wilson que acabamos de falar, jogou a bola na área. Essa bola é perigosa, será que Cassiano, mas foi na mão do goleiro, prossiga Dilson. Isso vai minando a força do time, né, que tá em campo, e complicado. Eu não sei o que o Dá vai fazer aí para tentar recuperar no segundo tempo. Alguma coisa tem que ser feita, né? Porque tomou 2 no primeiro, se tomar mais 2 no segundo, aí vira goleada. Olha só a bola no meio de campo, Luan deu um boné no Lei, completou, não completou. Opa! Chegou forte o Girley, que é o Lei do Luan. Fez falta, pede desculpa, os dois são amigos ali, acontece dentro de campo. Poderia o Luan também já ter tocado de primeira lá pro Gerson, mas quis enfeitar, fazer um bonezinho, então segurou, apanhou. Tem o que nos comentários aí, Adilson? Tem o Johnny, a zaga está totalmente perdida. A Gisele, meu Deus, o que aconteceu com os professores? O Léo Marques, o time dos professores está igual era o Sport Tigre. Olha só, o César jogou de novo na área, não está acertando igual semana passada. O Jefferson domina, tocou pro Gilmar. Olha só, o Newton faz tabelinha com o Jefferson. O Jefferson vai chegar nela na marcação do Jefferson. Tem o número 8, Diony Santana. O Jefferson jogou no meio da área. O Mateuzinho sozinho cabeceou. Vai ficar aqui embaixo. Luan não pega. Tiro de meta que favorece a equipe dos professores. Tiro de meta, nós estamos com 45 minutos. Você daria quantos minutos de acréscimo, Adilson? 4 minutos, né? Nossa, acertou na mosca, Adilson. Caramba. Você manja bem, você podia ter ser árbitro. Pode dizer, Adilson. E completando o Léo Marques aí, ele falou que o time do Tigre, que acho que ia tudo pra cima dos professores. No árbitro, uma coisa assim, né? Mas eu creio que o problema não é a arbitragem. Os professores tem que arrumar essa defesa aí para tentar diminuir esse placar aí no segundo tempo. Ou então melhorar o meio de campo, que essa bola toda hora sai do meio, né? No meio das laterais, aí mata a casaca, coitado. Com certeza. Olha só, o Johnny jogou aqui para o Gilmar, jogou no meio da área, desviou o César, vai ficar no segundo pau. O Rian não consegue tirar. Escanteio. Adilson, um exemplo. O primeiro gol saiu de uma falha de marcação do Nailson o primeiro gol foi de quem mesmo? Do Eric. Falha de marcação lá em cima, não me lembro de quem foi. Rony César. E o segundo é que agora a zaga bate cabeça, mas o Nailson tá cobrindo a lateral dele. O Nailson tá marcando o outro zagueiro, viu? Você viu colado, depois você viu o replay pra você ver. Olha só, a bola ficou na área perigosa, a bola ficou nas mãos do goleiro Hernando. 46 minutos, já estamos no acréscimo do primeiro tempo. Lembrando que após esse jogo nós teremos o jogo de Salão versus Sport Tigre. Já vi alguns jogadores ali do Sport Tigre chegando no estádio. Olha só, o Nailson cabeceou para trás, cabeceou errado, o Eric Tanella protegeu bem, já viu o Jefferson passando, protegeu também, demorou para tocar essa bola, demorou demais para resolver o que ia fazer. Luan segurou, tocou pro Vitinho, os professores aparentemente já vendido. Olha só, o Eric vai pisar nela, vai tocar pro Luan, que pega bem de fora da área, bateu, o Vitinho veio aqui fazer uma cobertura. Adilson, tem outro fator, Abdonde, tem outro fator também que deve atrapalhar muito. É um time que precisa do resultado e jogar nesse calor. Então tem que se doar mais, tem que correr mais e ainda sai atrás do placar. Eu acho que atrapalha mais ainda, né, Isaías? Isso, e com os jogadores improvisados, né? Que o Nailson não tem cacuete nenhum de lateral. Ele é meia, joga mais ou menos na lateral direita, mas lateral esquerdo não é para ele, mas infelizmente o Samuel saiu e aí ficou essa lacuna no time dos professores. Essa mudança de Samuel atrapalhou muito. Olha só o Gilmar. Gilmar tá com ela. Gilmar que é irmão do meu amigo Vando. Alô, Vando, aquele abraço. Vando lá da Gameleira. Hoje é morador de Botuporã. Pensa no cabo, gente boa. Olha só o Eduardo. Direto pra fora. É só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Guarani com 2-0. Disse muito difícil. Ó, o primeiro jogo 4-1 com mais 2 vai pra 6-1. São 4 gols de vantagem. Rapaz, o professor não tem que fazer 5-2, não. Tem que fazer 6-2, Adilson. 6-2, porque o outro jogo foi 4-1. Né? 6-2? Não, 7, Adilson. Primeiro jogo, 3 de vantagem. Com mais 2 agora, 5 de vantagem. O professor tem 5 gols de vantagem. Complicado. Olha só, o Guarani desviou pro Mateuzinho, não ficou nas mãos do goleirão Tarley. Tarley tá com ela.
segurou, tocou aqui para os Vavá toca para o Vitinho toca para o Sonson devolve para o Vitinho, Coutinho ia dar um carrinho, desistiu, não ia pegar na bola, ia pegar só o jogador, colocou na frente o Vitinho, o Coutinho que não brinca em serviço, joga a bola para a lateral. Adilson, tem algum comentário que você queria ler, Adilson? Tem, o Anderson falou que o time de professores já entrou perdido, né? E que os jogadores estão muito nervosos em campo. Resumindo aqui a mensagem dele. O Elismar, como dizia o Silvio Luiz, pode fechar o caixão. Você lembra, Maílson? Eu lembro um pouquinho, viu, Adilson? Olha só, escanteio cobrado dos professores, a bola veio na área, saiu jogando errado o goleiro, ficou caído um monte de gente, tudo normal. Segurou o Jefferson, vai mandar pro Mateuzinho, que é uma piabinha, vai correr. Segurou, esperou o Eric. Quem é que vai adiantar aqui no meio? O Maciel vai passar, correu o Maciel, girou. Era pro Maciel, mas deu certo pro Luan. Luan já colocou na frente. Olha o Luan, ligou o motorzinho. Será que vai chutar dali? Chutou. Demorou para chutar, né? Se ele dá um corte, o Lei passava como fosse um escorregador ali. O Lei tá um pouquinho forte, viu, fisicamente. O Sonson tá com a bola, Sonson segurou. Quem tá com ela é ele ainda, Sonson. Tocou para o Nailson aqui na lateral esquerda. O Nailson segura, o juizão. Final do primeiro tempo, Guarani 2, Professores 0. Já a gente volta para o segundo tempo.
É isso aí, pessoal. Estamos de volta para o segundo tempo de Guarani versus Professores. Professores versus Guarani. As duas equipes voltando aí, tranquilas para o campo. A arbitragem já está posicionada. Agora são 14 horas e 30 minutos. Hoje que é dia 31/8/2024, né? É o último dia do mês de agosto. Seja bem-vindo, setembrão. Você que é aniversariante aí do mês de setembro, já sinta-se parabenizado por nós aqui da Web TV L10, né? Com certeza. Eu quero ver essa galera aí do chat já participando com a gente, falando com a gente o que tá achando do jogo. Quem vai sair com a bola é a equipe do Guarani. Já o Adilson vai observar se teve mudança nas equipes, se teve, quais foram as mudanças, né? O que ele observa diferente, a tática dos times, se mudou alguma coisa. Se eu fosse o treinador, eu tirava o Jefferson, que o Jefferson tá sendo muito caçado, eu tirava. Daqui a pouco machuca o jogador aí que possa jogar uma possível semifinal, mas já Adilson fala. Posicionado o Eric, posicionados os professores. Vamos lá, o juizão olhou para o relógio. Bola já está rolando para o segundo tempo de Professores versus Guarani. Ricardo Volantão tocou aqui para o Newton Oliveira. Newton toca para o César domina, gira lá em cima para o... Olha só, o Rian ligou o motor turbo ali, rapaz, botou uma sexta marcha, rapidão, carro automático, é assim mesmo. Olha só, o Luan toca para o Coutinho virou lateral? Não, ele joga adiantado. Jogou no meio para o Mateuzinho, dominou, o Sonson chegou, só no corpo, ganhou, Sonson toca embaixo para o número 13, o Lei. O Lei dos Cambuim, Lei que já jogou pelo Bahia, já jogou por vários times. Sport Tigre, já jogou no Tigre? Não recordo, viu? Isso aí. O Lei tomou uma entrada ali do Jefferson e ficou falando pro Du, se você não marcar, eu vou descontar. Adilson, 1 minuto aí de jogo do segundo tempo, o Professor está com 0, o Guarani está com 2, com esse placar o Guarani vai passando aí já para a semifinal. Você observou se teve alguma mudança nas equipes, Adilson? Mas isso do lado do time do Guarani não teve nenhuma alteração. Bela interceptação do Coutinho, ficou no pé do Carlos Eduardo, na marcação dele o Maciel colocou na frente, o Maciel rasga, a bola fica presa ali entre os jogadores, o Nilton chutou bola, o jogador chutou todo mundo, a bola agora fica com o Zazá, o Luan botou na frente, o Sonson chegou, ganhou na travada dos dois, olha só, o Luan brigou pela bola, tocou fraco pro Maciel que perdeu o Lei, tá com ela, o Maciel tá sentindo alguma coisa, o Maciel quer pegar a bola com a mão, não, jogou ali, olha só, o Maciel vai tirar, vai ficar para seu clone, o Jefferson que tem um campo todo, tem aqui uma rua, uma avenida, uma BR pela frente, ele é veloz, colocou na frente, vai chegar o Lei, será que o Lei vai descontar aquela falta dentro da área? Descontar é falta, olha só, jogou no segundo pau, tira pro meu Wilson, Adilson. O Wilson sempre bem presente ali no meio da área, né? Conseguiu interceptar essa boa jogada do Jefferson. E assim, mas o time dos Professores vem com aquelas alterações do primeiro tempo, né? Não teve nenhuma outra mudança, não. Então, no caso, somente o Samuel saiu e entrou o Gilmar. Isso, só teve essa alteração do primeiro tempo. Beleza, olha só, o Johnny tocou por causa do Eduardo, o César deu uma puxada no braço, o Juizão não viu, o Sonson girou lá em cima para o Vitinho número 21, número 21, que legal, olha só, o Vitinho vai fintar, o Rian não fintou, tocou no meio, sozinho o Gilmar, jogou, que jogada, escorregou o Sonson, seria uma jogada muito, mas muito bonita se desse, concretizasse, né? Mas ficou aqui com o Jefferson vai tabelar com o Eric esperou o Jefferson passar na frente, demorou para entendê-lo, Eric. Que é isso, Eric? Que demora foi essa? Olha só que bola do Eric pro o Mateuzinho, esperou um pouquinho, bateu! Gol! Gol! Na marca dos 3 minutos do segundo tempo, uma jogada que parou, pensou, o Eric foi, jogou no meio dos dois, tirou o pé ali o Lei, o Mateuzinho demorou para fintar, o Tarley fintou, jogou, bate na trave e entra, e no momento o placar mostra, Professores 0, Guarani 3, Adilson. Mas eu não sei se eu jogo na conta do Lei esse erro aí, porque pra que o Lei suspendeu o pé ali, mas não sei. Eu não entendi, mas assim... o Eric conseguiu resolver uma jogada que aparentemente ele tinha errado. Isso. E achou um belo passe ali, o Mateuzinho liso, só esperou o goleiro sair, deu um corte, golaço 2-0, 3-0. Rapaz, olha só, o Vavá deu uma encostada no Coutinho que não gostou, o jogo. Olha só, o Vavá chegou para pegar o Jefferson, pegou mais o carrinho do Sonson, colocou na frente. Adilson, o treinador tem que ficar esperto aí, o jogador ganhando de 3-0, olha lá, o Maciel sentiu no meio de campo aquela entrada que teve ali,
Nós estamos aí com 4 minutos, Adilson. O Carlos Júnior vem pro jogo, Adilson? Com certeza o time do Guarani vai fazer essa alteração e vai tirar o Maciel, sentindo um pouquinho ali, né? E vai colocar o Carlos Júnior, mantendo a qualidade do time, né? Porque o Carlos Júnior é um bom volante, um jogador que com a bola no pé é espetacular, não é isso, Maurício? Mas, Adilson, agora me explica, vamos lá. O Guarani entrou pro segundo tempo com 5 gols de vantagem. E aí esperou 4 minutos para queimar uma substituição sem que você poderia já mexer no intervalo. O que passou na cabeça do treinador? Eu acho que o Maciel sentiu naquele último lance ali, que ele dividiu ali. Mas isso tem alteração dos professores também. A galera no chat tinha até cobrado aqui a presença do Cirlei e ele vai entrar agora com a camisa 23, né? E saiu no Maciel Amaral, entrando Carlos Júnior. E quem vai sair para você, Adilson, aí nos professores? César Roque. E o telespectador acertou aqui, viu? De zagueiro para zagueiro. O César, que no jogo passado foi muito bem, hoje uma falha e acabou. Eu vi esse comentário, alguém perguntou, Cirlei é pior que César? Foi isso que perguntaram, foi? E para mim, César é um zagueiraço, mas errou, teve uma falha. Não pode crucificar o cara por causa de uma falha, né? Acho que o setor todo de defesa dos professores vem errando desde o último jogo. Beleza, olha só o Lei. Agora o Lei tá perdendo várias corridas aí hoje, viu? Cirlei entrou no lugar do César Roque. Olha só, o Wilson tocou para o Sonson. Sonson tá com ela, já manda lá em velocidade para o Gilmar. Rasga lá o Hernando. O Hernando e o Lei que tá no banco, que é dois. O Guarani tá muito bem servido, Deus. Ele tem Hernando que pega demais, tem ali o Gilderei, né, que ele tem aqui novo. É um dos melhores goleiros da região, disputa vários campeonatos, pode ajudar lá para Catité, Guanambi, Livramento, Dom Basílio. E tá no banco, ou seja, daqui a pouco você fala, olha só o Luan, pode ser que saia mais um. Luan tá com ela, olhou pros dois lados, ninguém passou. Quem passou foi o Mateuzinho, ele vai devolver pro Luan chegar chutando. Foi isso mesmo, olha só, o Luan bateu! Pega o Tarley! O Luan não bateu com aquela vontade que ele bate, ele só firmou o pé, mas o Tarley não segurou. Olha só, o Lei só ajeitou para o Johnny Santana. É Johnny ou Dione? Brocador. Dionis, pronto. Mão do Jefferson. Adilson! 7 minutos, Adilson, pro segundo tempo. Professores 0, Guarani 3, Adilson. Sem pegar no pé do Nailson, bola nas costas do Nailson. Cadê o lateral esquerdo, Nailson? Rapaz, um problema aí, eu vou defender o Nailson. Coitado, entra de atacante, depois vira lateral. Ali, né, mas complicado. Difícil, tá difícil. Ó, o Cirlei dando uns gritos ali, incentivando sua equipe para ir para frente. Cirlei que no campeonato passado atuou pelo América da Lagoa dos Costas. Olha, mandou todo mundo pra frente, tocando na lateral. Essa quebrou. Olha só, o Cirlei que tá de zagueiro, já vai ali dar opção na ponta direita. Bela bola pro Eduardo. Olha só, sobrou com o Gilmar sozinho, bateu, pega o paredão, Hernando. Bela jogada, o Eduardo sem querer deu uma assistência pro Gilmar. A bola fica na área, ninguém tira, olha só, tudo normal, o César dava condições, mas o Hernando vai lá e faz uma bela defesa. O Gilmar ficou sentindo ali, não sei se foi o tornozelo. Maílson, na substituição nós até sugerimos o Cirlei de lateral direito. O Cirlei entrou de zagueiro, fez uma bela jogada de lateral direito, criou uma boa oportunidade. Tá faltando isso para os professores, isso, né, Adilson? Mas é um risco, se erra essa jogada também, ficava exposto, né? 4 contra 3 ali. Alguém perdeu a chuteira ali, foi o Gilmar. Não sei se alguém pisou, enganchou. O que foi, mas tudo bem. O jogo tá. O Devin tá cobrando aí da. Desculpa eu ter gritado no microfone, porque o microfone tá falhando, né? Não, fica tranquilo. Mas o Devin tá cobrando aí do nosso amigo Gilmar ali, que não conseguiu finalizar bem. O Devin é torcedor aí do América e também dos professores. Olha só, o Ricardo jogando muito aí de volante no meio de campo desse time. Opa, o Lei veio pisando no Jefferson, que é muito rápido, tirou o pé, brigou com o Sonson. Pelo amor de Deus, hein, juizão? Faz hora que tá procurando, que tá caçando e tomou amarelo. Eu avisei pra você, né, Adilson? Avisei você, falei aqui em off. Eu sou o treinador, tira o jogador vive disso, tá tomando pancada até umas horas e essa pegou pegando, viu? Pede apoio dele, raspou. Sonson não é maldoso, mas com certeza nesse sol o cara fica com a cabeça quente, Adilson. Com certeza. Mas o Devin, ele torce para os professores, ele é ótimo. Nilton Oliveira já percebeu, já deu um sinal lá pro banco. Maílson, uma pergunta para você. O Devin, ele é torcedor dos professores ou é anti-Guarani? O que você acha? Ele é anti-Guarani e torcedor do América. Isso aí, Devin.
Alô, Deivinho. O Deivinho que é filho do nosso amigo Tom de Mim. Aquele abraço, Tom de Mim e família. Isso aí, a Valdiceia tá curtindo aí também, viu? A Valdiceia Oliveira. Alô, Valdiceia, aquele abraço. A Valdiceia que, se não tiver enganado, é a mãe do nosso amigo Wellington. É o famoso Dedé aí do Licuri. Aquele abraço para a Valdiceia, para o Dedé e para todos os seus familiares. É isso aí. Alô, Laiane Roberta, torcendo pelos professores. Botou aí, meu Deus, e aquela carinha de assustada. Ficou sentindo ali o Jefferson. Não vai ter mais condições de jogo, Adilson. Parece que o Raí vem pro jogo, Adilson. Olha, pra você ver, vai sair o Jefferson, que é o meio, vai entrar mais um atacante ali. Provavelmente vai recuar o Mateuzinho para fazer essa posição na criação aí, não é isso? Adilson, eu falei, né? Como eu mexo com o time também, eu tenho essa visão. O Jefferson estava sendo caçado desde o primeiro tempo. O placar já está aí feito, já está aparentemente tranquilo. A equipe agora dos professores, se quiser levar para pênalti, tem que vencer por conta disso. Me ajuda a contar aí. O primeiro jogo foi 4-1, com mais 3, 7-1. Tem que fazer quantos gols hoje? 8? Difícil, cara. Difícil. Só se, sei lá, ficou sentindo o tornozelo, eu avisei. Eles não me ouvem lá, mas é isso. Olha só, quem jogou a bola na frente foi o César, o Raí entrou. E o Raí é o seguinte, o Raí é aquele motorzinho. Ele entra e bota fogo no jogo mesmo. Luan na marcação do Vitinho. Olha só, sobrou pra ele, Raí, ele igual. Mas tocou errado, né, Raí? Tenha calma, garoto. O que quebra disso aí pro treinador, ele olha pro banco e fala, rapaz, no intervalo, olha só, o Raí segurou, colocou na frente, deu um carrinho, Sirlei, caiu mais um. Aí gosta de fazer umas firulas, tomara que não tenha sido nada, tomara que tenha só ganhando tempo. Já levantou. Não foi nada não, viu, Adilson? Ei, que eu te amo, futebol. Ó o Leito, que deixou para o Johnny Santana. Na marcação dele, o Carlos Júnior, que é ex-professores. O Johnny Santana, que é amigo do nosso brocador, companheiro de trabalho, do nosso brocador. Como é que é o Johnny, olha só, ganhou o Gilmar, brigou com o César. Ô, brocador, você que são colegas de trabalho fora aqui do futebol, como que é o Johnny Santana lá na empresa? Tranquilo, um cara da hora? Tranquilo. Aí, ó, trata bem as pessoas, de presença. Muito ágil nas entregas, muito bem, gostei. O que está acontecendo ali, Adilson? O juizão está conversando com quem? O Sirlei entrou bem ligadão no jogo, né? Deu uma entrada forte ali no Eric, já querendo mostrar que aquele território é dele, né? Ó, o que eu ia te falar é o seguinte, ó, o treinador do Guarani não mexeu no intervalo. Aí com 4 minutos o Maciel machuca, entra Carlos Júnior. Daqui a pouco com 7 minutos machuca Jefferson Negro, entra Raí. E agora tem o Eric ali no chão. Se mexer mais um, não mexe mais. E aí, rapaz, quem tiver em campo tem que aguentar até o final. E a galera do banco fica doida para jogar disso e não vai ter jeito, né? Mas com certeza, com a experiência do Nilton Oliveira, ele deve dar um toque pro treinador ali, que quando for mexer, já faz umas 2 ou 3 alterações seguidas aí, não é isso? Mas eu não sei se o Guarani vai estar mexendo assim não. O Eric foi só aquela pancada estilo Neymar tomou na Copa lá, que foi contra o Equador, foi? Ou foi contra a Colômbia? Não lembro. Foi contra a Colômbia? Olha só o César. Rapaz, eu tô achando que o César queria jogar essa bola na área, viu? Mas tá bom. Vamos lá, o Rian tá com a bola, levantou a cabeça, Rian procura alguém, tá tranquilo. Não tem pressa mais o Guarani, vencendo por 3-0, no agregado tá 7-1. Né, tá 7-1 no agregado. Os professores com certeza não esperavam esse placar elástico também no segundo jogo. Olha só, o Luan tocou para o Carlos Júnior, vai chegar nele o Carlos Eduardo, demorou o Carlos Júnior para pensar, perdeu a bola, ganhou. Olha só, o Carlos Júnior brigou com o Gilmar, sentiu. Eu achei que foi ombro, eu acho que ele sentiu a pancada daquela hora na área, não falta. Mas o juiz entendeu como falta. Essa falta foi bem no meio do campo. Eu acho que ele sentiu a coxa ali, nossa. Esse jogo tá muito maluco, é muito jogador se machucando. Essas machucaduras, Adilson, vamos dizer assim, essas lesões, tem muito a ver com o preparo físico, Adilson, né? Os jogadores não tem tempo para se treinar. Vamos lá, Wilson jogou a bola na área, o Rian pequenininho deu uma raspadinha, vai ficar com o Coutinho vai sair jogando, tocou para lateral. Corretíssimo o Juan. Responde minha pergunta, Adilson. Mas esses jogadores costumam jogar muitos torneios aí na região, né? Eles participam de muitas equipes aí. Provavelmente está sentindo agora, né? Final de ano, assim, a galera já jogou muito aí, né? E aí começa a sentir essas contusões. E tem a questão do emocional também, né? O emocional afeta às vezes.
Olha só o Vavá na marcação do Vavá, tem o Carlos Júnior. O Carlos Júnior entrou no segundo tempo, tá quentinho pro jogo. Mais uma vez, protegeu o Vavá. O Carlos Júnior entrou bem, entrou pilhado também nesse jogo. O Carlos Júnior tá usando ali um protetor, tá parecendo o Michael Jackson da Bahia. Olha só, esse daí. Esse não briga em serviço. Ricardo Jesus, eu sou seu fã. Ricardo Jesus não, Ricardo Guedes, sou seu fã, garoto. Muito bom. É, rapaz, ele leva muito a sério as coisas, viu? Tudo que ele faz ele leva a sério. Olha só quem tá com a bola, Johnny Santana. Johnny Santana, lateral hoje, jogou. Nilton Oliveira também leva tudo a sério. Tá dando uns gritos ali. Ei, não brinca não, não brinca não. 14 minutos aí do segundo tempo. A bola girou lá em cima com o Nailson. Nailson que agora tá de lateral esquerdo, o melhor de ponta, não sei o que ele tá. Brigou lá com o Raí, que voltou. Voltou tudo. Raí, Mateuzinho, deixou somente o Eric aqui segurando o Wilson com o Sirley. Nós estamos aqui diretamente da cabine do Estádio Municipal Oswaldo Rocha, transmitindo esse jogo ao vivo para você de casa. Eu quero que vocês compartilhem esse link com o pessoal de casa, da família, uns grupinhos aí que vocês têm. Olha só o Jones, tocou para o Lei. Lei segura a bola, na marcação do Lei o Nilton. Nilton desvia, a bola sai em lateral, que favorece a equipe dos professores. Adilson, você fosse o treinador dos professores, Adilson, fora essa mexida que teve do Sirley aí, o Sirley entrou no lugar do César Roque. E no primeiro tempo saiu lesionado o Samuel, entrou também o Gilmar. Você faria mais alguma mexida? Já que aparentemente eu não sei se vai ter condições de reverter o placar. Peraí, Vitinho tá com ela, jogou no meio da área. Mateuzinho vai tirar. Será que ela vai passar pro Eric? Passou, né? Deu uma feita de... Olha só, errou o Johnny Santana que eu vinha elogiando. O Raí vai carregar, o Eric vai dar a opção. Que bola do Raí pro Eric que colocou na frente, chegou, defendeu Tarley. Gol perdido do Eric, Adilson. Gol perdido do Eric, mas o Tarley tá conseguindo fazer, viu? Melhorando aquela imagem do último jogo, né, Maílson? Melhorou muito a imagem. O Eric, poderia ter feito no canto direito, no canto esquerdo, colocado por cima, conseguiu colocar. Não sei se eu tô criticando. Vamos dar mérito pro Tarley, né? Vamos dar mérito pra ele, porque sofreu demais no jogo passado e hoje tá conseguindo. Apesar de estar 3-0, nenhum gol hoje foi culpa do Tarley. É isso aí. Que isso, Luan? Luan deu um corta-luz, se a perna não abaixou. Vamos lá. Quem tá com a bola agora é o Vavá. É o capitão aí dos professores. Girou lá em cima com o Nailson. Fernando Narcísio colocou na frente, na marcação dele chegou o Raí, jogou no meio da área, o Coutinho tira ali, sobra com o Ricardo. O Ricardo já viu o Mateuzinho, para ele mesmo que mandou. O Ricardo tá bem na partida, vai dar um finto, eu sabia que ele ia fazer isso. Deixou o Wilson para trás, já vai jogar no meio da área pro Eric, tem mais uma vez a chance. Chegou o Sirley, colocou na frente, na marcação dele o Sonson. Olha só o Eric tá bem, pintou para um lado, pro escanteio. Adilson, esses jogadores Vavá, Sonson, se doam muito, né? Correm muito, às vezes cansa, mas são jogadores guerreiros, né, Adilson? Tá, ajuda do jeito que pode essa equipe dos professores. Demais. E o que eu tenho notado, o Sonson toda hora tá dentro da área, tentando ajudar a defesa. Exatamente, ele já percebeu que tá tendo algo errado ali. Isso, tá voltando, não é isso? Vamos lá, quem toca a bola agora é o Mateuzinho, escanteio cobrado. O Tarley não toca na bola. A bola vai ficar aqui com o Vavá e também com o Raí. O Raí vai esperar o toque. Esperou o toque, o juizão marcou. Lateral que favorece a equipe dos professores. O Raí se jogou, né? Ó, o Vitinho carregou na marcação, vai chegar ali o Carlos Júnior. O Vitinho vai jogar no meio dos dois. Conseguiu, mais uma vez carregou, vai tentar cavar um... Olha só quem tá dentro da área, Adilson. O Rian veio ali fazer a cobertura. Olha só o Raí, chegou no Lei, ganhou. Raí tá pilhadão nesse jogo, Adilson. Apesar de 3-0, ninguém brinca. Tá sozinho? Calma, garotinho. Avisa, goleirão. Ficou lá com o Nailson, cabeceou pro meio da área. Domina o Gilmar. Gilmar na marcação, Carlos Júnior. Ganhou. Sonson tá com ela, vai girar aqui embaixo com o Lei. Lei vai deixar? Não. Dominou no peito, Lei. Passa, Jones. Esperou, não passou. Jogou lá no segundo pau pro Gilmar. Subiu o Rian, subiu o Nailson. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Rapidinho um recadinho, você que não segue a gente ainda no TikTok. Web TV L10 vamos lá, o TikTok é @WebTVL10 oficial e o nosso Instagram é @web_TV_L10. Segue a gente, pessoal, comenta, compartilha nossos vídeos, dá aquele like, ajuda a gente a crescer e levar ainda mais entretenimento para você. Olha só, o Lei tá com ela, girou de novo pro Carlos Eduardo, vai ficar lá com o Rian. O Rian vai tocar para o
Rian, olha só, o Hernando se virou como pode, deu um toque muito bom, o Hernando para o Mateuzinho, parece que o Guarani não tem mais pressa, Dilson. Olha o Piabinha no meio de campo, fintou um, fintou dois, quem chegou ali foi o Nailson, ganhou, o Luan brigou, Nailson dá um chute pra cima, né? Ficou ali o Ricardo, vai marcar o Vavá, o Ricardo chegou, quase ganhou, não ganhou, ficou agora com o Nailson, número 10. Tá tentando se virar como pode, já estamos aí com 20 minutos do segundo tempo. Olha só, o Vitor Gabriel girou aqui para o Lei. Na marcação do Lei tem o Newton Oliveira, que tira um pouquinho o pé, não corre muito. Olha só, o Lei passou o pé em cima da bola 1, 2, 3 vezes, agora segurou, teve que retardou a jogada. Sonson pega bem de fora da área, bateu, o Ricardão chega lá, atrapalha, o Newton tá com ela, tira de qualquer jeito, o juizão avisou que pegou na virilha do Newton, né? Alguém pediu um toque a mais, Sonson vai bater dali, direto para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Adilson, esses chutes aí que vem do meio de campo, sem direção, já parece ser um desespero da equipe dos professores, Adilson? Desespero e assim, Maílson, pelo cenário do jogo, eu acho que tá mais fácil o Guarani fazer mais um gol do que tomar o primeiro dos professores, né? Alô especial, nosso amigo Jailton, é o Jailton do Santa Clara, é o Simeone do Sertão, ele me chama de Tony Cross do Sertão, e ele é o Simeone do Sertão, o Jailton do Santa Clara, ele juntamente ali com o Peba, que é o Alcione, fazendo aí a dupla, né, de secretários dessa equipe aí, Santa Clara, que semana que vem joga a semifinal da Série B. Olha só, o Raí chegou, falta do Raí no Jones. Foi falta, Adilson. O pessoal reclama porque já está mal acostumado, mas foi falta. E o Raí entrou bem ligado no jogo, né? Disputando todas as bolas. Até demais, né? Reclamando da arbitragem. Tá ligadão já o Raí. Falar de Jailton, né? Jair. Alô, Jéssica Leão, a Jéssica Leão, que é a esposa do nosso amigo Coutinho, que além de vir para o estádio torcer para o seu esposo, torcer para o Guarani, ela assiste a gente. Muito obrigado, Jéssica Leão, por nos prestigiar, nos ajudar a crescer cada dia mais a audiência dessa Web TV L10, que é a pioneira na região de transmissão de jogos ao vivo, jogos amadores, profissional também, quem sabe um dia a gente consiga chegar lá. Vamos lá, quem está na bola agora é o Lei, o Girley. Olha só, o Lei vai bater de 3 dedos. Belo chute do Gilei, porém tinha que ser 20 centímetros abaixo, né? Para ir no ângulo, olha só, foi um belo chute. Mas semana passada, não sei se você lembra disso, ele fez esse mesmo chute, só que não teve direção. Hoje já teve uma direçãozinha melhor. Observando aqui a galera do salão, já tá chegando para torcer pro seu time aí no próximo jogo contra o Tigre. Eu acho que esse jogo vai ser mais frenético, viu? Olha só o Raí na marcação do Raí, o Johnny Santana já perdeu o Raí, ficou com o Girley tá com ela, fintou o Raí, segurou a bola, tinha saído, não, a bola tinha saído antes, mas aí o juiz não viu, deu a bola para os professores. Lateral cobrado, olha só o Gilmar na marcação dele, perdeu, o Newton cabeceou, brigou no meio, Ricardo perdeu para o Vitinho esperou passar o Carlos Eduardo, jogou no meio dos dois, o Hernando brigou. Rapaz, se o Coutinho não incomoda ali, o Carlos Eduardo chegava nessa bola, viu, Adilson? O Du tá bem ligado no jogo, mas não tá conseguindo aquela bola boa para finalização, né, Márcio? Sempre bola levantada na área para estar disputando com a zaga, fica meio difícil para ele. É isso aí, olha só, a bola chegou, o Nailson tomou a frente, ganhou, o Ricardo tentou sair jogando com o Mateuzinho, não conseguiu, vai ficar ali com o Vitinho vai tocar aqui embaixo para o Lei tá com a bola, vai bater de fora da área, não só fingiu, chamou na perna esquerda, bateu o Lei, bateu direto para fora, é só tiro de médio, favorece aqui do Guarani. Esses lances, como eu sempre digo, na equipe que já está ali com o placar praticamente consolidado, né? Quando vê esse tipo de jogada, o cara simplesmente manda a bola lá para o espaço, ele agradece e respira e ganha tempo, até porque o sol está escaldante, então não adianta mais, né, de ficar correndo muito. Se fizer se fizer 2, não vai mudar mais nada, a classificação praticamente garantida, não é isso, Adilson? Isso, e assim, o time tem a possibilidade de rodar o elenco, né, mas trocar as peças, dar rotação para os que estão no banco de reserva, é o que o Guarani está fazendo nesse momento. Olha só, o César saiu para dar um bote no meio de campo, quase errou ali o bote, César. A bola fica lá com o lateral direito hoje, o Rian. Rian mesmo, né? Jogando muito bem ali o Rian, está sendo muito acionado e está... Olha só o César jogou, quem está com a bola agora aqui é o Luan. O Luan fez uma jogada disso, meio infantil. Ele tentou colocar um corpo no Johnny, o Johnny percebeu, tirou o corpo da frente. É isso, vamos lá, olha só, o Lei ia girar o jogo, não girou, viu lá meteu a mão na bola?
Mandou seguir o juiz. Que isso, galera? Tá todo mundo cochilando no meio de campo. E aí o Gu fica brabo. O Gu fala... não posso nem falar o que ele falou. O Jailton tá cravando aí, Edilson, que na opinião dele vai ser Guarani e Vila Real na semifinal. O Jailton Simeone do Sertão tá cravando. Será que o Vila Real amanhã vai manter o resultado contra o Flamenguinho? Esperamos. O Vila Real que fez um bom primeiro jogo, né, Márcio? Isso, olha só, o Wilson jogou na frente, o Lei segurou, o Carlos Júnior brincou lá com o Lei, agora vai ficar com o Rian esperou o Mateuzinho segurou, esperou o Eric correr, jogou pra ele, será que o Eric vai correr mais que o Cirlei? Olha só, o Eric colocou na frente, tem chance de fazer mais o seu gol agora pintou bonito o Tarley! Que isso, Eric? Eric, você já perdeu 2 gols feitos, aí você me complica, garoto. O que você tem a dizer, Adilson? Eu vou dar moral pro Tarley. O Eric tentou o drible, não conseguiu completar, o Tarley foi lá e conseguiu. Olha só o Gilmar pros professores, o jogo é lá e cá, prossiga, Adilson. Mas assim, gol perdido, né? O Eric saiu ali. Eu achei que ele ia até dar uma cavadinha no goleiro, que o Tarley já estava adiantado, né? Eu também achei. Ele preparou, depois ele quis fazer uma finta. Eu já estava preparado até o comentário. Que golaço, mas... Você como vidente não tá certo, viu? Hoje... Mas eu jurava que ele ia dar uma cavada também. Já que ele aquela hora tentou colocar entre as pernas, não deu certo, ele ia cavar. Agora tentou fazer outra jogada de efeito. Aquela chance você vai perdendo, daqui a pouco o treinador vai lá e saca o jogador e não tem o que falar, né? E o Tarley vai livrando os professores de tomar uma goleada hoje. Exatamente. Poderia estar 5-0 aí tranquilamente. Se Eric tivesse na fase de fazer gols, estava 5. Olha só, o Carlos Júnior segurou no meio. Carlos Júnior é aquele cabeça pensante. Ele segura a bola, espera o melhor momento, tocou aqui embaixo para o Luan. O Luan dominou, esperou o melhor momento, vai de novo jogar lá em cima. Olha só essa girada de bola do Luan para o Rian. Rapaz, parece que jogou com as mãos. Olha, agora quem tocou é o Rian, tocou para o Coutinho, tabelou, não deu certo, ficou com Nailson. Nailson que é irmão do Narcísio, filho da dona Marlene. Aquele abraço, dona Marlene. Alô, Mercevidos, bom ter vocês conosco, aquele abraço. Temos também o nosso amigo Paulo Roberto, lá no supermercado do Paulão também, que não perde um jogo. Muita gente assim. Você que está aí no seu comércio, quer ouvir um alô? Manda um salve pra gente aqui no chat, que a gente manda um abraço. Com certeza, um abraço não vai matar ninguém. Olha só, o Wilson tocou para o Johnny tá com ela, jogou no meio, Gilmar tocou para o Wilson. Aí os professores perdendo por 3-0, tabela aqui no campo de defesa dos professores. Agora passou para o campo de ataque. Quem está com a bola é o Carequinha, Vavá está com ela. Aí na intermediária do Guarani, jogou no meio para o Sonson tocou para o Vitor Gabriel, esperou o Jones passar, ele viu o Jones, o Raí também viu, veio aqui, fez uma bela cobertura. É isso aí, ó. O Nilton tentou lançar para o Eric, não lançou bem, ele pediu aqui embaixo. O Nilton avisa que errou o lançamento, seria do lado esquerdo de ataque aqui, mas errou. Olha só quem está com a bola é o Carequinha, Vavá. Nós já estamos com 26 minutos já do segundo tempo no estádio municipal do Rocha. O Nailson mais uma vez, sabe, toda vez eu falo o nome desse rapaz. Nailson jogou pro Lei, jogou no meio da área, no segundo pau. O goleirão Hernando, tranquilo e sereno, vai lá e segura a bola e ganha tempo, Adilson. Isso, o time dos professores até consegue ficar com a bola, né, mas não está conseguindo finalizar, não está conseguindo criar nada. E isso deixa a equipe do Guarani muito dispersa na partida, né? Tentando as jogadas ali que não é de costume o time tá fazendo, dando chutão, algo do tipo assim. Olha só, o Raí deu um toquinho para trás, o Cirlei veio, fez a falta no Raí. Deixando um abração aí pro Elismar Oliveira ligadinho, o Devinho, o Gil Oliveira, mandou um abraço para nós, mas um abraço, Gil, Flamengo. E eu não sei, Flamengo até morrer. Até morrer. Tô sentindo faltas. Ele é corintiano, cara. Eu sou corintiano e amanhã é cacetada de novo. O Flamengo vai ganhar, viu? Ah, tá. Certeza. É Flamengo e Corinthians da manhã? Amanhã. É Pisa. Emailson. É, fala. Sentindo falta aqui do Peri. Deve estar trabalhando, pô. Que São Paulo, eles têm uns horários meio malucos lá, viu? Deve estar trabalhando. Ou então jogando bola, né? Isso. E tem outro aqui que não perde uma transmissão. Roxinho e Belzinho também. É o Belzinho Nobre, deve estar jogando bola. Esses caras da Sabadão. Vamos lá, olha só, o Luan vai jogar direto no segundo pau. O Eric desviou. Aí foi fácil pro Tarley. Alô, o Elismar Oliveira acho que é um dos telespectadores mais assíduos e que mais comenta com a gente. Se a gente fizesse aqui uma enquete não, se a gente fosse contar os comentários de todos os jogos, acho que o Elismar tá mesmo. O Elismar, para quem não sabe, hoje ele atua pelo Morro do Giral. Ele é um dos goleiros lá, suplentes na equipe do Morro do Giral. Gente boa demais também.
Vamos lá, irmão do meu amigo Nil. Nil, será que o Nil tá assim lá em São Paulo também? Jogou lá em cima agora para o Nailson. Na marcação do Nailson chegou lá o Rian. Rian tá com a bola, ninguém encosta. Eu vou ficar em pé um pouco, que a Ernie começou a cantar. Olha só, o Vitinho perdeu para o Coutinho. Coutinho toca para o Ricardo. Ricardo segura a bola, toca lá em cima para o Raí. Raí jogou, quem chegou o Wilson. Raí escorregou. Tem um Gasparzinho ali, Adilson, que derrubou o Raí, viu? Quero saber quem foi que fez isso com o Raí. Eu tô observando, Adilson, que os jogos aqui tá igual a torcida. Começa assim devagarzinho, depois vai engrenando. Você vê que a torcida não tinha ninguém. Já está tudo cheio aqui na frente. É como eu falei semana passada, você envolve salão, comunidade grande. Você envolve Esporte Tigre, comunidade Tigre é grande. Você envolve Lagoa d'Água das Costas, que tem o Guarani, comunidade grande. E tem professores, tem torcida, né, da sede. Então é muita gente. Alguma novidade, Adilson? É isso aí, o time do Guarani prepara mais, acho que 2 substituições ali, né? Vai tentar colocar volume nesse 3? time. Rapaz, vai mexer triplamente. O César se levantou ali também, vamos aguardar. Vamos lá, olha essa bola na área, bola perigosa, cabeceou pro meio César, gigante César, a bola tá com o Coutinho. Coutinho quis brincar na zaga com o Sonson e não dá certo. Olha só o Cirlei, será que o Cirlei vai chegar nessa bola? Não chegou não, é lateral que favorece a equipe dos professores, vai ser cobrado por ele mesmo. Mas eu acho que até o goleirão vai ser substituído, viu? Vai rodar? Demorou para fazer isso, eu imaginei que ele ia fazer isso no intervalo do jogo, né? 4, olha. Vai entrar todo mundo aí. Fartura de jogador agora, hein? Fartura de gente boa. É isso aí, olha só, o Matheus. Olha, o Matheus deu um pedalou para um lado, pedalou para outro. Eu não vi salada não, Matheusinho, você se jogou. O Lei tocou no meio para o Sonson. Sonson vai chutar de fora da área, direto para Sonson. Hoje não está com o pé aprumado não, Adilson. Semana passada ele não errava um chute desse e hoje ele não acerta um. O jogo vai ficando difícil, né? O jogador vai perdendo os ânimos, mas isso vai conduzindo a partida daquela forma, né? Olha só, o Eric que perdeu alguns gols, fez um, mas perdeu mais 2, poderia ter feito hat-trick. Vai sair, viu, Adilson? Vai entrar o Neguinho, pelo que eu vi os sinais aqui. No lugar do Nilton Oliveira, né? Não, o Neguinho no lugar do Eric, o César no lugar do Nilton, isso. E o Roberto no lugar do Luan. Foi isso que eu observei aqui nas movimentações. E o Gilderei no lugar do Hernando Paredão. O Hernando fez belas defesas também enquanto estava 0 a 0, Adilson. Hernando fez um partidaço no primeiro jogo e hoje, nas oportunidades que os professores teve, ele foi bem seguro. Principalmente naquela jogada do Gilmar, né? E você vê o Lei, olha aí o Paredão saindo, sendo aplaudido, né? 31 minutos aí do segundo tempo, com certeza essa classificação para a semifinal já está garantida aí pelo Guarani. Entrando o Lei que é aquele goleiro, Adilson, se tiver uma falta, ele bate, vou te falar para você. A cada 2 faltas batidas pelo Lei, ele faz o gol. E já tá rolando a bola. E aquele goleiro gosta de sair jogando, você viu lá que já dá a opção. Vai girar aqui embaixo, já girou errado, não entrou bem não, viu? E o César já bateu nele, ganhou o lateral, corda Lei. É porque o cara entra fio, né, Adilson? Lá, tá se mexendo, mexe, pula. Tem que tomar alguma coisinha antes, um conhaquinho. Pra esquentar um Red Bull que dá asas. Brincadeira, galera. Jogou lá no meio para o Sonson. Sonson segurou, dominou na marcação dele. O Rian segurou agora. Deixa eu ver, é isso mesmo, olha só, o Vitinho fitou 1, 2, 3, ganhou chamando a perna esquerda, tentou tabelar, escorregou, ficou caído lá, 2 jogadores, agora tem contra-ataque, olha só o Neguinho, colocou na frente o Neguinho do Wilson, não colocou não, o Wilson conseguiu se redimir, aí agora pedala para um lado, pedala para o outro, e sai jogando aqui embaixo, meu Jesus, errou lá o Wilson, apesar de ter ganho a bola, e a bola sai em lateral, não, o café acabou, senão o Nilton me mata depois, vai. Eu logo deixa o bichinho tomar café depois. Vai chegar aqui babando, igual aquele cachorro louco. Estamos aí com 35 minutos, ou melhor, 33 minutos do segundo tempo no estádio municipal Oswaldo Rocha. O professor está com 0, o Guarani está com 3. O Guarani já mexeu, acho que 7 vezes, ou 8. Opa! Falta do Dionis Santana no Raí. Esse tipo de falta, quando você agarra disso, é antijogo. Você não tem que amarelar o jogador? Antijogo, lance para cartão amarelo, mas o Dua, nesse momento da partida, só administra. Tá pensando em acabar, finalizar esse jogo, né? E fala, opa, encerrado com chave de ouro. Nós estamos agora, o horário são 15 horas e 5 minutos, né? Se tivesse começado 1 hora, já teria terminado esse jogo, né? Mas teve atraso, acontece, vamos lá.
Olha só, o Mateuzinho rasante jogou no meio da área, o Sosson cabeceou, ficou com o Coutinho deu um bote ali. Ó, o Rian de veio, deu esse bote, rapaz. Que jogador esse Rian. E está jogando perfeitamente aqui com o Mateuzinho. O Rian hoje ganhou sua vaga, com certeza. Jogou na cabeça do César, que vai cabecear, sobrou para ele mesmo. Olha só o César. Defendeu ali o Tarley. E é o seguinte, machucou os dois, tanto o Tarley quanto o Raí. Agora, Adilson, o César não poderia ter fuzilado o goleiro, não, Adilson? Poderia, né? Poderia, mas assim, ele quis dar o gol pro Raí, e o Raí chegou um pouquinho Tem atrasado. replay dessa jogada? Não tem replay da jogada. Olha, eu vou, mais uma vez, eu vou enaltecer o Tarley. Corajoso, foi pra cima, conseguiu bloquear ali, salvando mais um possível gol do time do Guarani, viu? Tarley que vem aí de cirurgia no joelho, a gente tem que enaltecer esse jogador, independente do resultado da semana passada, independente do resultado de hoje, só de saber que o jogador é amador, que vai lá, faz cirurgia, tenta se recuperar, volta a jogar, leva a sério o que faz, ama o clube que ele joga, que é os professores, é um dos âncoras desse clube, né? E foi lá, buscou a bola no pé, como você já falou, do Raí. Eu achei que o César poderia ter chutado, de qualquer forma ele faria esse gol, mas quis tocar para o seu companheiro, né? Dar aquela moral pro Raí, né? Mas aí... Exato. Não, na verdade o César quis dar o gol pro Raí, porque dava para ele fazer de pé esquerdo, pé direito, da forma que ele quisesse, porque ninguém ia chegar na marcação ali, né? Você observa no banco ali, tanto o 8, o Jefferson, que já saiu, e o Érico também tá falando alguma coisa pro César, por que você não chutou? Né? Tá 3-0, os caras reclamam dando risada. Se tivesse perdendo, né, Adilson? Aí o bicho pegava. Pessoal, 35 minutos já do segundo tempo. A partir dos 40 a gente vai perguntar quem é o melhor da partida. Estamos aqui com 206 telespectadores. E aí, com 40 a gente pergunta para vocês a opinião de quem é o melhor. E é o seguinte, eu sinceramente estou em dúvida, bicho, muita dúvida. Eu não sei em quem votar. O meu voto hoje vai ser um voto meio maluco. Vocês vão até ficar admirados pelo que eu vou votar. Ah, não sei não. Olha só, quem tá com ela é o Lei. Lei jogou, César dá um chutão pra frente, Mateuzinho finge que toca, não toca, a bola vai ficar com o Jones, que não domina, sai em lateral. Lateral que favorece a equipe do Guarani. É isso aí, olha só, o Raí vai girar lá no segundo pau pro Neguinho. O Nailson deixou passar, olha só, bateu, teve desvio ali, pegou no braço, né? Mas o João mandou seguir, o braço tava de costas, eu acho que no braço não tava muito aberto. A bola tá lá com o Coutinho, o zagueirão que não erra um bote. Olha só, o Vitinho brigou lá com o Rian. Rian tá muito bem na partida também, viu? Que a galera jogando muita bola. Roberto tocou para o Rian, Rian segurou, girou aqui para o Mateuzinho, desviou, Raí, posição normal. Impedido, Adilson? O bandeirinha ali, o Carlinhos, não sei se o Carlinhos ali é o 1 ou se é o Carlinhos 2. Os Carlinhos... Pode mostrar pra gente. Identificou o impedimento. Olha só o replay do lance, Adilson, você realmente estava impedido, o Raí, observe. Tava, né, Adilson? Tava, no segundo desvio ali estava impedido. Olha só, o César interceptou muito bem, o César deu de César para César, agora Ricardo ficou no meio de campo, ali chegou o César, o Vavá ganhou, chegou o César, ganhou de novo, agora ficou com o Roberto já vai tocar lá em cima para o Neguinho, que entrou agora, o Roberto passou correndo em velocidade, jogou justamente para ele, quem é que está na área é o Raí, esperando aquela bola para cabecear, escanteio que favorece a equipe do Guarani. O Nail está pedindo ali tiro de meta, mas eu também daqui deu para perceber que foi escanteio. Mas e as alterações deixaram o time do Guarani mais animado em campo, né? O time criou boas oportunidades. Adilson, você entra num jogo, Adilson, ganha de 3-0. Você pode tomar até 8 gols, Adilson. Todo mundo joga tranquilo. Olha só, o Rian bateu de fora da área. Chutaço ali do Rian, que já fez alguns gols assim, mas dessa vez não acertou. Mas eu acredito que o Tarley estava nessa jogada. Olha só o replay, o Rian chega, vai dar um chutão de fora da área. Bonito chute. Tarley só acompanhou o lance. Olha só, os professores estão jogando ali dentro da área perigosamente. Saiu jogando no meio, desviou o Mateuzinho, o Vavá chegou, o Ricardo também chegou, os dois são fortes, o Ricardo ganhou na força, o Ricardo muito bem de volante também hoje, viu, Adilson? Ricardo é um gigante, né? Muito bom jogador, a bola no pé, ele sabe o que faz, né? Então tem muita qualidade, muito bem, tanto ele
como o Rian que entrou na lateral. Realmente, viu? Time muito completo hoje. Olha só, o Carlos Eduardo ganhou. Coutinho chegou ali, deu um bote, acabou fazendo uma falta no é o Dudibó, famoso Dudibó. No ano passado o Dudibó jogou pelo Atlético, mas sofreu tanto, coitado, que não quis mais sofrer a beira aqui não. Foi procurar uma equipe melhor para poder jogar. Vamos lá, tem falta perigosa, falta que favorece a equipe dos professores. Os professores aí dando adeus ao 18º Campeonato Botuporense de Futebol, né? Com essa derrota. E no agregado o professor tá ficando aí com 7-1 negativo, né? No caso, 6 gols negativos. Dificilmente vai tirar esse placar até o final da jogada. Então eu prefiro... Olha só, o Sansão bateu de fora da área! Olha só o Lei ligado. O Lei que entrou agora e foi mais exigido que o Hernando. Apesar que o Hernando foi exigido sim no primeiro tempo. Nós estamos com 39, 16 segundos. Quando fizer 40, a gente já faz aquela perguntinha. Deixa eu dar os 40 minutos. Vamos lá, olha só, o Sansão tocou pro Vitor Gabriel. Chegou ali o Coutinho. Coutinho vai lá, mata a jogada, ganhou, é lateral, melhor, escanteio de novo para os professores. Professores que tá aí. O professor já foi campeão quantas vezes? 2 vezes? Acho que foi 2, viu? Ou 3. Depois alguém me fala, olha só que bola perigosa. O Lê é muito bom nessa bola. Vai sair jogando rapidamente com o Raí. O Raí vai deixar ela passar. Não, Raí, domina a bola, segura e espera alguém, Raí. Aí os caras endoidam com você, Raí. Quem tá com a bola é ele, o Wilson. Um zagueiro muito calmo, né? Você observa que ele ganha, sai jogando, né? Aquele zagueiro desesperado, ele jogou pro Lei. Será que o Lei chega? Chegou, jogou na área, não, direto para fora. Mais um tiro de meta aí para a equipe do Guarani. Pessoal, pronto, a partir de agora tá liberado aí o nosso chat para você. Vote quem é o melhor da partida, pessoal. Eu quero que vocês coloquem o nome do jogador, e a equipe, certo? Sem delongas, somente um voto por perfil e já o Adilson vai descer para entregar o prêmio de melhor da partida, né? Aí eu confesso que eu não tenho ainda o meu melhor, apesar que dos rumores aí, mas vamos ver. Olha só o Johnny Santana tá com a bola, os professores tá tentando fazer seu golzinho de honra para sair com a cabeça erguida, né? Olha só o Gilmar, devolveu aqui para o Johnny Santana, o Johnny está com ela, jogou nas costas do César. Será que o Vitinho vai deixar ele para escanteio? Brigou lá o Carlos Júnior. Escanteio que favorece a equipe dos professores. Vamos ver para quem vai ser o primeiro voto aí no chat do melhor jogador. Até o momento ninguém votou, tá todo mundo frisado aí nesse jogo. Vamos ver quem vai para o escanteio. É o Lei. O Lei vai para o escanteio. O Vitinho já liberou ali. Vai o Lei para o escanteio. E daqui a pouco tem Salão versus Sport Tigre. Olha só, Coutinho tirou, Rian também tira, vai ficar aqui com o Neguinho. O Neguinho tem velocidade. O Neguinho segurou, ninguém chegou, tocou no meio para o Roberto domina, vai colocar na frente, devolveu para o Neguinho vai colocar essa bola na frente. Será que vai fazer mais um? O Guarani carregou o Neguinho, o Roberto tá pedindo para ele dar aquele totozinho, vai dar de letra, deixou passar. Corta a luz inteligente do Roberto, se o Raí acompanha ali o lance, poderia ter feito gol, Adilson. A ideia foi boa, né? Só que acho que o passe foi muito espetado acima do goleiro ali, né? Eita, rapaz, só tá dando um Mateuzinho aqui, viu? A Nayane Santos voltou no Mateuzinho, o Jandir Andrade voltou no Mateuzinho, Gabriel Jesus voltou no Mateuzinho, o Flamengo tá votando no Tarley, a Arlete Jesus voltou no Mateuzinho. Quando der 44 a gente volta na cabine, a Deus pega o prêmio. E é isso, pessoal, hoje o Guarani vai ser o primeiro semifinalista já classificado para a semana que vem. Daqui a pouco tem Salão Esportivo para saber quem é o segundo semifinalista e amanhã tem mais jogos, né? E por enquanto o Guarani está com 3, o professor está com 0, dificilmente vai acontecer mais alguma coisa nesse jogo. Olha só, o Lei saiu jogando aqui para os... Que isso, César? Acorda, garoto, olha o tamanho das pernas desse homem, bora, menino, corra! Tem que correr mais, doar mais, jogar você sabe. Olha só o Mateuzinho aqui com o Vitinho. Vitinho vai cobrar lateral, cobrou pro Lei. Lei segura, dá um calcanhar pro Gilmar. Gilmar também segura, espera a movimentação, ninguém movimenta. Quem movimentou foi o Vavá. Tocou para ele no meio, vai chutar de fora da área. Jogou aqui para o Du, dominou, vai girar batendo direto para fora, só tiro de meta. Tem dia, Adilson, que não é o dia, né? Tem dia que nada dá certo. Esse é o dia dos professores hoje. Isso é do futebol, né? Não podemos esquecer da partida que o Guarani fez, os 2 bons jogos, né? E os professores ficam em uma lição, né? Para poder que no próximo campeonato melhore um pouquinho esse setor defensivo, preste atenção nisso aí.
as contratações que o time precisa fazer, né? Mas para poder, quando chegar numa fase dessa... Olha só, o Tarley veio buscar essa bola. Semana passada ele pegou uma bola aí, em vez de jogar para lateral, ele jogou pro meio da área. Mas naquela ocasião tinha alguém pressionando ali, o jogo agora não tá para isso, né? Então, Exatamente. tá só aguardando o juiz apitar. Né? Adilson, encosta lá no nosso câmera, Adilson, que eu vou perguntar para ele. Aqui no chat é vitória do Mateuzinho, viu? Alô, Everton. Para você, Everton, o melhor jogador da partida, Everton? Fala, Maílson, é o Mateuzinho do Guarani. Beleza, Everton. Você parece estar acompanhando o chat aí fora, rapaz? Alô, Brocador. Pierre hoje não fez parte, né? Tá aqui assistindo, mas não fez parte. Brocador, no chat o Mateuzinho venceu. Já tem um voto aqui do Everton. Para você, Brocador, o melhor jogador da partida? Mateuzinho, Guarani. Seria tudo Maria, vai com as outras, viu? Já Adilson fala, 44 minutos, será que o Jean vai jogar na área? Não jogou. Olha só o Coutinho, brigou ali. Coutinho ia votar para você, mas agora eu não vou votar mais não, hein? Ó, o Roberto chutou nas pernas do Sonson. Segurou. Adilson, para você, Adilson, melhor jogador da partida, Adilson? Maílson, eu achei o Mateuzinho, viu? Você Muito também. bem. Você também tá seguindo o barco. Eu já tinha falado, acho que bem antes. Tô brincando. Galera, é o seguinte, apesar dos 2 gols do Mateuzinho, hoje eu ia dar um voto pra zaga. E vou continuar, vou votar no Coutinho, vou votar nele. Sei que o voto não vai mudar, mas para ele saber que o futebol dele tá fazendo diferença nessa zaga, juntamente com o César. Então, vitória aí por 4-1 do Mateuzinho. 4 votos. Um do chat, um do Brocador, um do Adilson e um do Everton. Olha só, brigou na área. Sonson chutou direto para fora. E é só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. E aí já estamos já pelos acréscimos. Quantos minutos, Adilson? 3 minutos. É isso aí, Adilson. Adilson, depois você vê lá com o Jefferson, Adilson, se aquela pancada foi algo muito sério. Se tá bem... Olha só o Raí, na marcação do Raí tem um Cirlei. Olha só o Raí, será que vai chutar de fora da área? Não, tocou pro Mateuzinho. Mateuzinho não, foi pro Neguinho. Neguinho tentou girar com o Roberto, não deu certo, rapaz. Opa, meteu a mão na bola lá. E tem falta, agora é falta pro Mateuzinho chutar. Será que ele vai chutar? Ah, certeza que o Lei vai querer chutar essa bola aí, viu? É, o Lei já saiu lá, já pediu. Será que o Neguinho vai deixar o Lei chutar? Deixou chutar. Deixou. Será que o Lei vai fazer esse gol, Adilson? Ô, Adilson, pergunta aí pro Jefferson, Adilson, como é que aquela entrada lá no tornozelo, como é que ele tá? Se foi algo muito sério, se tá tranquilo? Só um momento aqui, viu? Enquanto o Adilson pergunta ali, tem a falta que favorece a equipe do Guarani, que vai ser chutada pelo goleirão Gilderei. O Gilderei que chegou aí entrou no segundo tempo e tá ajeitando a barreira ali. O Du, o juizão Du tá tendo muito trabalho nessa partida, né? Os jogadores não estão querendo obedecer o juizão. É falta perigosa. Já o Adilson vai passar o feedback, vai falar o que aconteceu lá com o Jefferson. E de novo o Gilderei ajeita a bola, ele pega bem o Gilderei. Se ele fizer esse gol, eu vou te falar uma coisa, homem iluminado. Olha só o Lei, partiu de fora da área, bateu! Pega o goleirão Tarley! Que chutaço desse goleiro e que defesa do Tarley, viu, Adilson? Merecidíssimo apesar de não ter a classificação, né? Mas essa partida do Tarley é para recuperar o que ele fez no último jogo, né? Belíssima partida dele, viu? E o Jefferson, Adilson? Olha, a informação que eu tenho é o seguinte, o Jefferson falou que sentiu um pouquinho a contusão, mas não é nada que deva preocupar para a próxima fase, não. Pronto. E o Maciel também. O Maciel falou que só fez uma... Maciel é frescura, eu nem pergunto, viu? Acertou. Vamos lá, olha só, o Neguinho vai cobrar escanteio, jogou essa bola na área, que bola perigosa, pode ser o gol olímpico. O goleirão tava nela, mas se é direto no gol, quase engana. Adilson, estamos aí por 30 segundos para finalizar. Parabenizar aí, Adilson, os professores por ter jogado só na bola. Parabenizar o juizão por ter conduzido muito bem a partida. E também o Guarani por essa classificação, primeiro classificado para a semifinal. E o ambiente dos bancos, Adilson, tranquilo? A galera muito sossegada aqui, todo mundo de boa aqui, né? Claro que vai, pelo lado dos professores, a galera vai sentir o resultado, vai... ficar de cabisbaixo, né? Mas é do futebol, né? Faz parte, né? Um ganha, outro perde, né? Como diz nas escolas, o importante é competir. Vamos lá, a bola tá rolando lá em cima, 47. Vai acabar o jogo, Adilson. 48, o juizão olhou pro relógio. Olhou e desistiu. Cara, pelo amor de Deus. Tocou no meio, o sol tá quente, o juizão. Tá na hora, professor. Olha só, o Gilmar tocou no meio para o Vitinho. Segurou o Vitinho, esperou passar, tocou lá em cima para o Nailson.
O jogo já foi, já está nos 48-20. Tocou aqui no meio pro Vavá. Será que o Vavá vai estar de fora da área? Isolou. Final de jogo no Estádio Municipal Dom Rocha. Guarani, primeiro classificado para a semifinal do 18º Campeonato Botuporense Futebol, primeira divisão. E agora o Adilson já está em campo e já vai procurar ele, o Piabinha Mateuzinho, para a entrega de prêmio da melhor da partida, Adilson. Bora, vou chamar ele aqui. Maílson, o craque da partida está chegando aqui. O cara é diferenciado. Você sabe dele, né? Você sabe bem, você conhece a qualidade dele. Tá chegando aqui, Mateuzinho. Parabéns pela classificação. Excelente partida sua. Toda a equipe, né? Jogando um partidaço. Mais um belo jogo do Guarani. E você foi premiado como craque do jogo. Eu queria que você deixasse sua palavrinha para a galera da Web TV L10. Todo o pessoal do chat que votou em você, né? E queria saber para quem você vai oferecer o prêmio de craque e essa classificação do Guarani importantíssima. Boa tarde. Feliz, né? Feliz por mais uma vez estar aqui em campo. Disputando mais uma quarta de final. Jogo da volta, né? Felizmente a gente foi merecedor em campo. Todo mundo jogou bem. A equipe. E esse troféu que eu dedico a toda a minha família que me assistiu, a galera do Guarani aqui, a torcida, minha mulher que veio aí e pra todo mundo. Parabéns, Mateuzinho. Falou bonito demais, hein? Parabéns, Mateuzinho. Parabéns, Guarani. Ô, Adilson. Sucesso. Segura a Tarley atrás de você. Olha, vou agradecer o Mateuzinho e em seguida eu vou falar com o Tarley. Parabéns e que o Guarani venha para a próxima fase com esse belo futebol apresentado em campo, sem confusão. A gente quer ver bola rolando. Tá bem? Parabéns, sucesso, viu? Olha, eu quero falar com ele. Parabéns, cara. Infelizmente a classificação não veio. Mas a sua partida hoje vai recuperar tudo que aconteceu naquele primeiro jogo, aqueles lances, aquela infelicidade que aconteceu. Eu queria que você deixasse uma palavrinha pra galera aí, toda a torcida dos professores. Pede pra esse número 5 abaixar a cabeça, Adilson. O número 5 é o Wilson? É, manda ele abaixar Wilson, a cabeça. passa só um pouquinho pra cá, Wilson, pra câmera pegar o Tarley aqui. Pronto, obrigadão. Então, Tarley, eu queria que você deixasse uma mensagem aí de força pra galera dos professores, que você hoje fez um partidaço. Infelizmente o resultado não veio, mas você fez um partidaço. Adilson, brigadão pelo reconhecimento, né? Infelizmente o primeiro jogo não foi nada como a gente queria. E aí dificultou para agora levantar a cabeça e preparar para o próximo ano. Ter a boa sorte do Guarani. Então travado, Adilson. Vem pra cá. É um time muito forte, a gente sabe também da qualidade dele. E no primeiro jogo parece que tem dia vira noite. Mas é assim mesmo, levantar a cabeça e preparar. E obrigado. É isso. Ó, Adilson, Pelo reconhecimento. fala pra ele aí, Adilson, que no primeiro jogo quem deu umas falhas foi ele. E hoje a zaga, infelizmente, não colaborou com ele no primeiro tempo. Fala com ele aí. O Maílson falando aqui que, infelizmente, no primeiro jogo temos os erros seus, mas hoje o setor defensivo também deixou a desejar, algumas falhas também. Então, para mim, nos comentários eu até falei, faltou um pouco mais de concentração, porque a equipe é muito boa. Os professores têm um bom time, têm bons jogadores. E assim, preparar para o próximo campeonato, procurar os defeitos e resolver para o próximo campeonato, porque vocês têm um bom time. Parabéns, sucesso. Continue assim, viu? Valeu, Adilson. É isso aí. Parabéns, Guarani. Parabéns, professores, né? Chegou nas quartas aí, parou por aí, mas parabéns. Só de passar de fase, uma coisa muito grande. E vamos finalizando por aqui, né, Broca? Vamos passar já pro próximo link de Salão versus Postigo. Obrigado, gente. Pula de